Oi, gente, bom dia, boa tarde, boa noite. Hoje a gente está aqui no podcast, gravando mais um episódio do podcast Conversas sobre a Vida, em que a gente aborda vários temas, basicamente. O nosso tema de hoje é diversidade. E me chamo Samuel Henrique, sou membro aqui do Instituto Cultural Semifusa, trabalho aqui, sou jovem aprendiz aqui da casa. E hoje a gente está aqui com o nosso convidado, Thiago Totti, e com a Andrea. Gostaria que a Andrea se apresentasse para depois o Thiago. Vamos lá. Bom dia, boa tarde, boa noite. Meu nome é Andréia, sou professora, escritora, sou colaboradora, né, da Casa Semifusa e fui convidada hoje para estar participando da entrevista com o Thiago, né, com o Samuel. E o Thiago, né, Thiago Totti, ele é educador, cultural, produtor cultural e coordenador da Associação Nevense de Educação e Cultura, ANEDUC. Thiago, se Isso. apresente melhor, por favor. Bom, pessoal, é um prazer estar aqui com vocês. Muito obrigado pelo convite. Como já disseram, sou o Thiago Totti. Sou um dos diretores de um projeto muito importante lá na região do Justinópolis, que é o Culpa Curumim, também do Cursinho Popular Michel Levan e da Associação Nevense de Educação e Cultura. Eu atuo como educador popular aqui no município, como produtor cultural. Também debato diversidade, direitos humanos e construção de políticas públicas como um militante comunista que sou. Como é que foi sua infância? Como que foi que você descobriu sua identificação, né, sexual? Fala pra gente dessa vivência aí, desse período, né, que imagino que foi muito importante, assim, no seu processo, na sua identidade, né? Bom, eu nasci em Belo Horizonte, mas com 1 ano eu já mudei para Ribeirão das Neves. Minha família toda, né, se estruturou aqui. Minha família veio do Vale do Jequitinhonha. Meu pai é de uma cidadezinha muito precária, assim. A minha mãe também. E aí eles vieram tentar a vida aqui. É, e aí eles começaram, né, na região norte, mas ainda era muito difícil viver na região norte de Belo Horizonte, então rapidinho acharam Ribeirão das Neves para morar e construir famílias. Eu cresci num bairro chamado Bairro Canoas, que é na região do Justinópolis ali, próximo da Hematóxica, que é como a gente chama a fábrica de tecidos que tem lá, que deixa o nosso ar com a qualidade incrível. É... do Racismo ambiental, né? Isso, uma coisa boa. Só que não. E aí, enfim, cresci numa rua que não tinha saneamento básico, assim, meu pai foi a pessoa que construiu a rede de esgoto da rua toda, ligando todas as casas, e antes disso, todos os vizinhos vinham pegar água na nossa casa, porque meu pai e meu tio, né, tinham técnicas ancestrais de sobrevivência, e aí eles construíram uma cisterna enorme e todos os vizinhos do bairro iam pegar água lá para viver, assim. Então cresci na primeira infância vendo um monte de gente diferente de tudo quanto é canto indo pegar água na minha casa, sabe? E vendo assim, né, meu pai cavando a rua para construir rede de esgoto. E tinha uma coisa muito legal nessa infância que era esse senso de coletividade entre as pessoas, assim. Era muito comum, assim. Às vezes minha mãe assava um biscoito e ela distribuía para as outras mães da rua. Alguém plantava uma couve e distribuía entre as pessoas. Então, era uma comunidade muito pobre, muito carente, que sobreviveu e criou os filhos com muita luta, assim, nessa troca, sabe? Uma mãe cuida do filho da outra enquanto uma sai, enfim. Era esse rolê bem, bem legal, assim. E conforme eu fui crescendo também, a gente foi vendo, assim, o que era o terror da chuva para nós, né? Chovia, alagava a casa, era aquela correria louca para botar os móveis um em cima dos outros, tentar salvar roupa e documento, e com medo de doença, e não tinha a quem recorrer, né, assim. Uhum. Minha mãe não estudou, meu pai estudou até a quarta série, então, e aí imagina naquela época, mais de 20 anos atrás, buscar direitos aqui era impossível, né? Enfim, foi uma criança muito doente também, morando do lado da fábrica, tendo bronquite asmática, né? Todo dia eu tava no hospital. Sim. Nossa, enfim, foi uma criança que quase morreu na década de 90 com lombriga, gente. Vocês sabiam disso? As pessoas morriam por lombriga, por Meu Deus. desnutrição, por anemia, com diarreia. Tinha Uhum. uma leva de crianças, assim, de 94, final da década de 90, que morriam por condições mínimas de saneamento básico que não tinha, assim, né?
E até hoje, infelizmente, a nossa cidade, em alguns bairros, isso ainda não existe, né? O mínimo. E aí, enfim, eu sempre partilhei muito, assim, desse espírito de coletividade, sabe? Então a gente tinha o hábito de cuidar de umas plantas do lado da minha casa, sempre que... E aí era um lote, assim, que um vizinho lá tinha deixado para trás e ele permitiu que o meu tio plantasse lá. Então a gente sempre plantou muita coisa e a gente distribuía para todo mundo quando dava essas coisas. E aí, conforme eu fui crescendo, eu também vi o tráfico chegando na minha região, sabe? Então a gente brincava, todos os meninos da rua, e a gente viu uma boa parte dessa galera entrar no mundo do tráfico, se envolver com a criminalidade e passando muita necessidade, assim. Quem cresceu em Ribeirão das Neves sabe da dificuldade que é você conseguir emprego. Então, a maior parte dos jovens não tinha emprego. Escola, educação, projeto social que promovesse cultura e tal. Super paupérrimo. E sem esse acesso, a gente viu os índices de criminalidade crescer muito, assim. E eu não entendia muito bem a dinâmica dessas coisas, né? Meu pai, como sempre, foi um exemplo muito forte pra mim, minha mãe também. Então, muito cedo eu saí, eu capinava o lote de todo mundo lá do meu bairro. Nossa, qualquer coisa que pedisse pra eu fazer, eu fazia. Sempre fui muito, assim, ligado em, nossa, preciso trabalhar, preciso correr atrás, Uhum. porque a gente tá muito, muito atrás nessa correria, né? E, enfim. é, eu fui crescendo nesse lugar, fui vendo o tráfico aparecer e se tornar uma oportunidade viável, assim, para muitas pessoas. E, enfim, aí eu fui trabalhar em McDonald's no final do segundo ano. Eu me... foi nessa época, muito novo também, que eu comecei a olhar diferente para os garotos, assim. Eu gostava das meninas, mas também gostava muito dos meninos, sabe? E aí, assim, gostar das meninas era muito legal, mas os meninos tinham uma coisa diferente, sabe? Que me atraía Uhum. mais, assim. E é muito doido, assim, que eu já vi várias vezes pessoas falarem, né, que é a sua escolha sexual. E eu sempre ficava com isso na minha cabeça. Eu falava assim, gente, se eu pudesse, eu nunca escolheria isso. Sim. As primeiras histórias de pessoas LGBT que eu vi na minha vida foram de pessoas que foram assassinadas. Era o Uhum. terror da minha infância, parecer que eu gostava de homem. Então eu sempre reprimi isso da maior forma que eu pudesse, sabe? Uhum. E pra falar a verdade, até hoje eu tenho alguns traumas disso, sabe? Eu pintar a unha, eu já sou uma bicha louca, sabe? Assim, imbatível. Mas ainda assim, às vezes, de vez em quando eu vou sair de casa, assim, eu tô com uma roupa com a unha pintada, assim, eu fico meio ressabiado, sabe? De como eu vou andar. E é muito doido porque antes de saber das siglas, de me nomear alguma coisa, os meus vizinhos me zoavam. Eu era meio que o aluno que ficava de canto na escola, assim, mas eu sou muito comunicativo, então eu fazia amizade na força com todo mundo. Eu era muito estudioso, sabe? Então todo mundo precisava da minha cola e tal. Mas, e aí de repente eu descobri que isso tinha um nome, que isso era gay. Eu falei, nossa, Uhum. que coisa estranha. E aí depois eu fui descobrir que, né, e aí eu conectei uma coisa com a outra, então eu sou gay. E todos os gays são odiados. São pessoas que vão ser matadas. Inclusive, uma vez um vizinho meu falou que ia passar com um carro em cima da minha cabeça. Porque eu Deus. tinha um jeitinho. Eu fiquei, meu Deus, o que que é esse jeitinho, sabe? E aí eu vi as amigas da minha mãe também comentando que eu tinha um jeitinho. E eu fiquei muito tempo tentando descobrir o que que era esse jeitinho. Que fazia algumas pessoas gostarem de mim e outras me odiarem profundamente ao ponto de querer me matar. E aí quando eu Uhum. descobri que isso era gay, que isso era, né? Assim, eu me considero uma pessoa bi, mas eu tô vivendo um período muito gay, sabe? Eu pego mulher de vez em quando, mas assim, minha atenção toda é em homem. Então, assim, eu me considero bi, mas bicha. Ótimo. Ai, ai. E aí, cara, era muito doido, assim, porque foi um processo muito doloroso mesmo, assim. Eu Uhum. era, né, minha mãe sempre foi da igreja, a gente vivia saltando de igreja em igreja. Então eu já fui da quadrangular, da pentecostal, adventista, já fui do Salão do Reino das Testemunhas, da Deus e Amor, tudo quanto é igreja neopentecostal que você puder imaginar, eu já passei. Uhum. E, enfim, eu era muito assim, eu seguia as regras, sabe? Sabe, se vamos fazer isso, vamos fazer direito. E eu seguia mesmo as regras, andava tudo certinho, lia a Bíblia toda, orava todo dia. Era o missionário, assim, muito corretinho, sabe? E aí, é, só que aí eu descobri na igreja que os gays e os efeminados não herdarão o reino do céu. Eu nunca me esqueci disso. Os efeminados não herdarão o reino do céu. Isso significa que eles vão para o inferno. Aí você ficou apavorado. E vão pro inferno mesmo. E aí eu falei,
Nossa. Que Não, loucura. não adianta eu ser uma pessoa boa, não adianta eu estar trabalhando, não adianta nada. Eu Já vou tá ir pro determinado. inferno. Uhum. E isso foi um pavor, assim, que eu orava todos os dias. Eu pedia pra Deus me curar, pra tirar isso de mim. E, nossa, gente, foi assim, foi uma tortura, assim, passar. A minha adolescência é um drama, assim, sabe? Uhum. O... E aí e aí cada vez mais eu percebia o quanto os LGBT eram odiados. Era muito raro ver uma pessoa LGBT naquela época. Muito raro. Aí, sei lá, eu tinha uns 13 anos, eu comecei a fazer um cursinho preparatório para o exército. Eram umas escolas estranhas que surgia com a promessa de que você ia entrar no exército, você ia ter um alto cargo e treinamento. E eu me meti nisso. Falei, não, é carreira, né? Vamos tentar, vamos lutar, vai ser babado. E aí lá eu conheci um viadão, assim, um amigão meu, assim, gente, nossa, que saudades daquela bicha. E aí, tipo assim, eu lembro que a gente se conheceu, a gente ficou muito amigo. Vocês já se identificaram na hora. Sim, só que assim, ainda era, tipo, eu tinha 13 anos, tipo assim, fazia sentido algumas coisas, mas eu não sabia que ele era gay, não, sabe? Tipo assim, Uhum. ele era divertido, igual eu, zoava, gostava dos assuntos sensíveis. Eu era uma criança muito sensível também, tipo assim, os meninos gostavam muito de futebol, de mulher pelada, de carros e motos, e eu gostava de ver uma musiquinha legal, uma obra de arte, uma bichinha, sabe? Todo mundo, toda florzinha, sabe? E os meninos todos, a minha era muito brucutu, assim, muito, Uhum. nossa. E eu não sou assim, sabe? Eu não sou assim. E eu lembro do meu pai brigando comigo, falando que homem não falava daquele jeito, né? Porque aí nessa época eu já tava começando, eu tive contato com esse meu amigo, que era um viadão. E aí eu já comecei a falar de um jeitinho assim, porque eu me identificava com ele, Aham. sabe? Assim, aí eu comecei a ficar com essa vozinha. E aí meu pai ficava louco, assim, de raiva e brigava e tal. Nossa, também minha mãe, assim, com muito ódio disso. E aí eu fui entendendo quem eu era no mundo. Aí uma vez ele me chamou pra ir no show da Banda Mole. Uhum. E eu nem tinha, eu não circulava pelo centro, não e aí de repente eu vi que tinha um grupo de LGBT, aí tinha sapatão, eu conhecia sapatões, assim, eu lembro do meu deslumbramento, assim, olha, as pessoas podem se beijar na rua, tem menino se beijando, tipo assim, era uma coisa assim, meu Deus, que loucura, porque quando eu voltava pro meu bairro, eu já vi aquele monte de olhar, assim, ó, e eu não encontrava nenhum LGBT próximo, e era aquele trem, assim, com Aí medo. você tinha que se encaixar, né? Sim, e uma donzela como eu. Que difícil. Nossa, muito sinistro, assim. E aí eu fui ficando com muita raiva disso, porque por mais que eu fosse uma pessoa muito dedicada, que eu fizesse tudo corretamente, que eu não me envolvesse com a criminalidade, o fato de eu ser gay ia me levar para o inferno, ia fazer com que eu fosse desaprovado pelas pessoas gratuitamente pelo simples fato de existir. E aí eu mergulhei numa depressão profunda. Falei, mano, eu não Uhum. caibo nesse mundo, assim. Eu não consigo me relacionar bem com o meu grupo de amigos, porque eu sou sempre uma coisa avessa. Eu tinha muito medo de contar pra eles que eu gostava de meninos, mas ninguém nunca teve dúvidas, porque eu sempre fui uma princesinha. Todo mundo sabia. Todo mundo sabia, menos eu. É, E e aí, a sua família? Como né? Você continua seu raciocínio, mas aí você acrescenta da sua família. Eu fiquei curiosa em saber como que sua família lidou, você que contou, perguntaram, te então, eu aceitaram nunca contei pra facilmente. ninguém, não, sabe? Mas aí eles me viram em cima de um trio elétrico na parada gay. Eles me viram com os unhão pintado assim, sabe? E fazendo publicação sobre LGBTfobia nas redes sociais. Hum. E aí todo mundo juntou todas as coisas. Mas assim, é engraçado que desde criancinha minha mãe me conta, depois de muito tempo, né, eu fui ter essas conversas com a minha mãe, depois de muito trabalho psicológico ali, sabe? Muito investimento ali nesse diálogo, sabe? Eu lembro quando eu contei pra minha mãe, assim. Do nada, eu tava lá mexendo no computador, fazendo um trabalho da escola. E aí ela tava passando pano no chão, não sei o que que deu nela. Ela chegou pra mim e falou, Thiago, você gosta de menino? Vixe. Mano, eu gelei, assim, eu travei. Eu fiquei, tipo assim, uns 10 minutos congelado. Eu comecei a tremer muito, assim, porque eu falei, porra, eu vou ser matado agora, eu vou ser expulso de casa, É. alguém, eu não Uhum. sei o que que vai acontecer com... Eu fiquei, assim, em pânico, Uhum. totalmente, eu comecei a tremer. Aí eu virei, assim, com muita dificuldade, olhei pra cara dela, assim, sabe? Aí eu falei assim, ah, foda-se também, tem que ser corajoso, igual a minha amiga, que é uma viadona e tá lá fazendo curso pra Igual a minha entrar no amiga Tiago. exército. A minha amiga Warley, eu tenho que ser igual ela, corajosa, sabe? O Warley era uma figura, gente, porque, tipo,
os caras do exército, né? Tipo, muito militarizados, assim, os machões. E o Arley era tipo assim, o que que ele tava fazendo no curso do exército? Ele já era um cara mais velho, eu acho que ele tinha uns 25 anos na época, eu tinha 13. Nossa, E, tipo assim, ele tinha 25, eu tinha 13. E ele diferença. tava lá no exército, gente. E ele era todo bichíssimo. Ele tinha uns anelzão assim. Todo mundo olhava pra ele e via que ele era uma pessoa totalmente distante daquele ambiente. Uhum. Nossa, mas ele era uma grande. E assim. E eu ficava assim, ah, não, eu tenho que ser corajoso também. Eu falei assim, ah. Né? E a gente nunca teve conversa sobre preconceito em si. Uhum. A gente nem falava nada. É a referência que ele te passava, assim, né? É, tipo assim, ele era divertido, era legal, ele era super alegre, ele era diferente de todos os homens que sempre tinham que olhar pra bunda das mulheres e afirmar a masculinidade, coçar o saco e ser másculo, né? Ele tinha. Todos os homens tinham isso. Eu ficava observando, gente, pra que coçar tanto o saco, né? Pra que tipo, vai cair, meu Deus. Tipo, por que que você tem que falar todas as vezes que você vê uma mulher bonita que ela é gostosa, sabe? E se você não for brutão, muito machão, você não é homem. E eu ficava me Uhum. perguntando, né? O que que é ser homem nessa sociedade? Sim. É o cara bruto que bate na mulher, que trai, que é super fértil, que banca, conta. Enfim, eu não quero ser isso. Nossa, Uhum. eu tenho pavor disso até hoje. Tenho medo dos homens. Desse tipo de homem. E aí, enfim, aí eu fui e falei, mãe, eu gosto de meninos e de meninas. Aí ela teve o choque dela. Aí ela ficou parada, que se acalmou. Eu falei, pronto, eu vou tomar tanta acabada agora. É. E aí ela ficou parada. Aí ela ficou vermelha. Aí ela começou a chorar. E ela foi chorando, chorando, chorando. Aí ela Ixi. sentou na cama atrás de mim. E aí ela ficou um tempão assim. E aí eu falei, por quê? Você não gosta de mim? Uhum. Aí ela falou, Thiago, eu não tô chorando por você. Eu vou te amar sempre. Mas eu tenho medo do que eles vão fazer com você. Uhum. Aí, aí eu desabei junto, assim. Eu falei, que merda. Olha o que que eu sou. E não adianta eu orar. E não adianta eu tentar mudar. Não adianta eu tentar me envolver com as meninas. Eu sempre vou gostar de homem. Assim, né? Eu já tive várias paixões por menina. Mas era muito doido, tipo assim. Eu tenho... gostar de menina não de um jeito, por exemplo, sexualmente, gosto muito mais de homens, sabe? Sim. Gosto das meninas para serem minhas amigas. Nunca tive assim muito desejo. Pra falar a verdade, eu tenho quase zero desejo sexual por mulheres. Eu beijo assim porque eu sou da festa. Mas nunca, sempre foi uma coisa meio tipo assim, ah, sei lá, eu vou é, casar com ela. Mas eu acho que era muito mais pela influência do ambiente, né? Você tem que Uhum. casar com uma Aham. mulher, tem que constituir uma família e tal. Mas eu gosto de homem, eu queria andar de mãos dadas com um homem. Caralho, Uhum. tipo assim, era uma ideia aterrorizante. E aí tudo que eu fazia não dava certo pra deixar de ser gay. É, Uhum. e aí, enfim, foi muito doido, assim, esse momento, sabe? E aí eu me isolei da minha família. Me isolei completamente. Tipo assim, eu não. Eu, tipo, parei de ir na casa da minha tia. A família do meu pai mora aqui, na região do Justinópolis. A família da minha mãe mora em São Paulo. Então, nunca tive contato com eles. Então, não devia satisfação para eles também. E sempre que eu tava perto deles, uou, Thiago masculino. Até que foi ficando difícil demais de bancar. Aí, as minhas principais tias, que era assim, né? As famílias que vêm do interior geralmente tem essa dinâmica. Vem um parente, e aí os outros parentes vêm para casa dele, e aí vira uma colônia de parentes, e aí Sim. depois cada um vai tomando seu rumo. E com a minha família não é diferente. Primeiro eles vieram para casa do meu pai, que foi o primeiro a vir para cá, e depois cada um foi catando seu campo, e aí tem duas tias que são as referências da família, que todo mundo ia para lá. E aí, nossa, passou muito tempo, eu tinha muito medo da família, porque era, né, tem um monte de homens muito machos, né? Beijos pra todo mundo. E aí, eu tinha muito medo de falar pra eles, tinha muito. E nunca falei também. Eles foram vendo que eu era uma bicha. Aí eu fui ficando cada vez mais bicha, sabe? Uhum. Conforme o tempo foi passando, que eu fui perdendo o medo, que eu fui tipo assim: olha, é possível ser uma pessoa justa. Os LGBT não são sujos, não são pessoas do mal. São pessoas normais, sabe? E eu sou assim. E aí essas duas tias minhas que eram referências me aceitaram, assim, sabe? Começaram a zoar e tal. Uhum. E aí eu falei, pronto, se eu tenho a aprovação delas, mesmo que não falando pra elas, foda-se o resto. Caguei pra todo mundo, que se lasquem Uhum. os meus. Uhum. E aí, enfim, aí depois a família toda já sabia também, porque eu comecei a publicar muito conteúdo nas redes sociais, me tornei muito militante, me tornei uma Uhum. referência, assim. É,
em vários debates, em vários espaços que a gente podia trocar ideias sobre isso. Aí eu comecei a aparecer em reportagem, comecei a andar de brincão e tudo mais. Aí eu falei, nossa, esse menino é viado mesmo. Aí eu virei o assunto, né? Mas também assim, ninguém nunca me discriminou frontalmente, Uhum. só por trás, mas problemas, né? É normal isso. E depois eu fui também percebendo uma coisa que é muito bom que todas as LGBT reconheçam, que é o peso da nossa mochila. Quando eu estava na universidade, eu não, assim, eu trabalhava, aí eu ganhei uma bolsa. Fiz Enem, consegui uma bolsa com muita dificuldade e tal. E aí o pessoal do meu emprego não quis me mudar de horário, né? Eles não gostavam muito de mim. E aí, será por quê, né? E aí, eu falei assim, foda-se, eu vou estudar. Eu vou estudar sim, ninguém vai me impedir. E aí eu fui pra faculdade. Falei, alguma coisa eu vou arrumar. Eu sempre dei meu jeito. Só que meu curso era de meio-dia, de 1h30, né? Eu tinha que sair de casa 11 horas, na verdade, pra me chegar lá 1h30. Até às 6h30. Chegava em casa 8 horas, 9 horas. E aí, cara, eu não consegui trabalho, né? Porque assim, eu tinha que sair de casa 11 horas. Que emprego é esse que eu ia conseguir tipo, sei lá, de 7 da manhã até às 10? Pra me Uhum. preparar, pra pegar o ônibus e tudo mais? Não dava. E aí eu fiquei desempregado muito tempo. E aí, e fazendo um bico no final de semana. Só que assim, faculdade particular, era lá na PUC, os professores não, né, tem a política de cotas e tudo mais, mas eles não sabem lidar com as pessoas da periferia. Eles lidavam com a gente como se a gente tivesse toda uma estrutura familiar para Eu conseguir. estudei lá também e senti isso na pele. Que merda, né? E aí é isso. De um dia para outro você tinha que ler 70 páginas, não sei o quê. E eu fui me mantendo, fui assim Uhum. resistindo, peguei uma graninha aqui e ali, meus amigos pagavam minha passagem, até que ficou difícil demais pagar a passagem. Aí eu tive que começar a dar pulão nos ônibus. E aí eu consegui durante um bom tempo ficar dando pulão nos ônibus lá na estação BH, até que começou a ter muito fiscal. E aí não dava mais para me dar pulão. Aí eu comecei a voltar, de lá do shopping estação até minha casa. São 7, 8 quilômetros, mais ou Nossa. menos. 2 horas e meia de caminhada todos os dias. Nessa época eu fiquei desnutrido. Eu falei, nada vai me impedir de ser a pessoa que vai ter um diploma. Só Uhum. que aí, né, você tem um limite corporal. Aí eu enlouqueci, tranquei o curso. Mas, e fazendo história, né, porque é, a ideia de sucesso na época, né, sempre foi de, ó, é medicina, engenharia e direito. Se você não fizer uma dessas coisas, você não vai ser ninguém na vida. E eu queria fazer história. E todo mundo sempre olhava pra mim, tipo assim, pô, história? Você vai ser pobre? Assim, até hoje é assim, né? História, pra quê? Você vai morrer de fome, cara. Sai desse curso. Humanas. E antes disso eu tinha tentado teatro também. E deu muito errado, porque eu não tinha dinheiro para me manter também. Era isso, né? O trabalho sempre era um problema para conciliar. E isso eu tô falando de 10 anos atrás, né? Hoje a gente tem muitos coletivos e muito acesso, assim. Mas imagina, você nasce aqui na periferia de Ribeirão das Neves e de repente você conhece o mundo, assim, que é Belo Horizonte, que é a capital do estado, com 1.000 equipamentos culturais, com um monte de coisa Uhum. interessantíssima. Mas até aquele momento não existia essas possibilidades. E aí, quando eu consegui o cursinho grátis de teatro, não tinha passagem, porque ele conflitava com o meu trabalho. Aí eu escolhia Uhum. se eu trabalhava ou se eu ia me manter lá no cursinho. E assim, né? Eu lembro do meu pai falar pra mim, Sônia, eu não vou te ajudar se você for pro teatro. Todo mundo do teatro passa fome. Eu falei assim, eu vou pro teatro sim. Fiquei um mês e me fudi muito. E aí eu falei, quer saber de uma coisa? Também ninguém vai me parar. Eu vou fazer da minha vida uma obra de arte. E aí eu virei uma atriz na força do ódio. Eu sou formada pela Universidade da Vida. E a faculdade foi a mesma coisa, assim, muita dificuldade de ir para lá. E eu não estava sozinho, né? A minha turma na PUC era uma turma de um ano, de 2016, quando o curso ia ser fechado na faculdade, porque tinha uma demanda muito baixa, né? Mas era uma época de radicalização, de polaridades políticas. E no ano em que eu entrei, no final de 2015, na verdade, teve uma turma recorde de pessoas. Tinham 49 alunos na sala de aula, nem cabia aquele monte de aluno na sala de aula. E aí eles resolveram manter o curso. Passou um mês, tinha umas 30 pessoas. Passou 2 meses, tinha 20. Se formaram 18 ou 16.
né? Assim, Reduziu todo demais. mundo que entrou a maior parte das pessoas que entraram por cota foi saindo. Quem fraudou Uhum. conseguiu continuar e algumas outras pessoas que tinham uma base familiar, né? Sim. Inclusive meus amigos maravilhosos, beijo pra vocês, conseguiram se formar também. E aí você vai vendo assim, né, como que é essa dinâmica da vida. E de todas essas experiências extremamente violentas Uhum. e traumáticas, tem uma experiência que é formadora pra mim, assim, que é no primeiro semestre da faculdade, quando eu estava voltando, quando eu tava voltando, assim, na primeira semana de aula, chegando no meu bairro, um dos meus amigos de infância, assim, primeiro eu cheguei e aí tava todo mundo na rua, e aquele monte de gente caminhando pra uma rua atrás da minha casa, assim. Aí eu chego em casa, tomo banho, e de repente eu recebo uma mensagem no meu celular, dizendo que um dos meus amigos de infância tinha sido assassinado, assim. Aí passou um tempo, um dos meninos muito novos que morava lá, a mãe dele, assim, gritando na rua, pedindo pelo amor de Deus pra não matarem ele. Nossa. E aí essas cenas nunca saíram da minha cabeça, Fraga. Uhum. Por que que eu consegui entrar na universidade? Tô passando por essa dificuldade, tô vendo quanto que é desgraçado esse mundo, né? Porque, assim, porra, o primeiro emprego que eu consegui foi no McDonald's, porque eles eram o único lugar que aceitavam jovens que moravam em Ribeirão das Neves, que eu lembro todas as Uhum. entrevistas de emprego que eu tinha tentado. Desde os 14 anos eu mandava currículo para todo mundo, mas na minha época tinha passado aquela lei de menor de poder trabalhar com 14 anos, então você só Uhum. podia trabalhar com 16. Mas aí eu tentava o menor aprendiz com 14 até os 16 e nunca consegui lugar nenhum. E eu não entendia, porque, tipo assim, de verdade, eu tinha um computador. Eu mandava, tipo, 60 currículos por semana. Cara, tudo quanto é coisa que tinha na internet, que tinha emprego, podia ser qualquer lugar de Belo Horizonte, da região metropolitana, eu mandava. E eu caçava os sites, eu ficava assim, ansioso, eu quero trabalhar, eu preciso trabalhar e tal, não consegui. Fui pro McDonald's. É, com muita dificuldade de me estabelecer lá. E aí eu via às vezes, né, galera que tava no corre, pô, ganhava o que eu ganhava num mês, numa semana. Ô, Tiago, você não falou o ano que você nasceu. E eu nasci em 94, 94, tenho né? 30 anos. Então, a gente tem uns anos aí de diferença, né? Sou mais velha que você um pouquinho. E aí, essa questão que você falou, né, de perder amigos pro tráfico, né? Isso também aconteceu comigo, né? Digamos assim, eu fui por um caminho, né, duro, como esse semelhante a esse que você viveu, né? Trabalhando, indo para a universidade, e outros devido a várias questões mesmo de desigualdade social, acabam indo para esse caminho mais fácil, né, entre aspas, e se perderem em relação a isso. E aí, foi muito assim importante, né, te conhecer nesse sentido, né, da sua vivência em relação a essa questão de desigualdade social, em relação à sua identificação sexual, né? E você começou a falar da sua trajetória acadêmica, né? Mas assim, muito importante essa sua vivência em relação a você descobrir a sua, né, Ah, orientação sexual, que tem tudo a ver com o nosso tema, né, diversidade. sim. E aí você Uhum. começou a falar da sua trajetória acadêmica e o Samuel vai perguntar sobre isso, né, Samuel? Basicamente a gente queria saber Massa. mais como que foi a sua trajetória acadêmica. E também você foi professor, a gente queria saber mais sobre isso. É, assim, eu sempre tive muita raiva do ambiente escolar. Uhum. Porque lá, assim como você, eu sofri muitas violências, né? Acho que todo mundo já passou muito aperto na escola, né? E aí, cara, eu queria muito produzir um espaço de educação que falasse sobre a arte de viver e amar. Por quê? Antes de eu entrar na universidade, eu conheci um autor chamado Victor David Salles, que é um professor, assim, excepcional. Ele tenta buscar na história da humanidade onde foi que a gente brilhou na arte de viver e amar. Quando foi que a gente construiu um sistema social que não fosse voltado do homem para a economia, que fosse voltado do homem para o homem, da vida para a vida, né? Dos humanos para os humanos, que a gente conseguisse promover uma educação voltada à construção de seres obra de arte por excelência, sabe? Que a gente conseguisse inserir as pessoas dentro das habilidades dela no nosso sistema social e conseguisse produzir ali uma experiência que preservasse a ética dos deuses, que para ele é o direito inalienável de nascer, viver e morrer com dignidade e honra a quem quer que seja, e que esses valores de respeito e valorização da vida fossem um fundamento. E aí ele vai encontrar isso lá no Egito arcaico, na Grécia arcaica, e ele produz toda a pesquisa dele a partir daí.
E ele critica muito o sistema educacional que a gente tem. E aí eu entrei, eu fui buscando lugares onde eu poderia me situar, né? No mundo, assim, olha, eu gosto disso, eu quero investir nisso. A educação, para mim, é um lugar fundamental. Eu acho que se eu fosse professor e pudesse trocar ideia com os meus amigos que foram vítimas da guerra às drogas, das desigualdades, eu poderia intervir na vida deles. E aí eu tava numa dúvida na época sobre psicologia, filosofia ou história. E aí eu pensei assim, se eu fizer psicologia agora eu vou enlouquecer, porque eu já não sou muito certo das ideias. Se eu fizer filosofia eu também vou enlouquecer. Acho que eu vou virar um filósofo doido, assim, que sai andando pelos caminhos e questionando. Não que doido seja um problema. É, né? A gente fala como se fosse... é importante vigiar as nossas falas. E aí eu fui pro curso de História, né? Consegui passar numa bolsa na segunda chamada, glória a Deus. E aí, cara, entrei na universidade com esse desejo de ser um educador que pudesse transformar a vida das pessoas e tive contato com a obra do Victor. E isso me encheu o coração durante todo esse tempo. No mesmo ano que eu entrei na universidade, uma pessoa muito doida da minha região, chamada Adão, começou um movimento chamado Ocupa Curumim. Tinha um espaço público no meu bairro, que é o Curumim. Era um equipamento público voltado aos contraturnos. Lá as crianças tinham acesso à aula de pintura, de aula de reforço, de artesanato. Tinha lanche, tinha aula de futebol, um monte de coisa. Era um projeto financiado pelo governo do estado. E esse espaço, essa infraestrutura, a gente está falando de um espaço de mais de 6 mil metros quadrados, com mais de 2 mil metros de área construída, depois de muito tempo foi descontinuado, né? Perdeu o financiamento e foi doado para que as prefeituras fizessem algo com eles. E o nosso ficou abandonado na nossa região. Muitos anos abandonados. Mais de 10 anos abandonado. Até que apareceu um doido, cheio de energia, e ocupou aquele espaço. E aí eu via, cara, eu subia para ir para a faculdade, eu olhava assim e via uma galera se movimentando lá dentro do Curumim. Fazia muito tempo que ele estava abandonado. Aí um belo dia eu vi esse cara, junto com um monte de outras pessoas doidas também, pondo fogo no meio da rua. Aí eu cheguei perto e falei assim, nossa, tem que ver o que é isso, por que eles estão parando na rua? E eu fui conversar com ele, ele falou, não, a gente está ocupando esse espaço aqui, a gente quer o apoio da prefeitura para esse Curumim voltar a ser o que era. E assim, eu lembro na minha infância, esse Curumim era um espaço muito importante, né? Tinham várias crianças que ficavam lá. Eu não ia para lá porque minha mãe sempre ficou em casa, então ela cuidava de mim. Mas as crianças que os dois pais, o pai e a mãe trabalhavam, dependiam daquele espaço, né? E muitas iam para lá para comer também, comia na escola e comia lá. E aí, eu falei, nó que doido, ocupar um espaço. Nessa época eu estava entendendo um pouco mais das lutas. Foi nessa época também que eu comecei a militar no movimento negro. Eu fui, tipo assim, eu não, quando eu fui, antes de entrar na faculdade, eu não sabia nem o que era Enem. Ninguém nunca tinha me apresentado o Enem. Eu me formei no ensino médio sem saber o que era o Enem, sem saber como que fazia para entrar numa universidade, como que conseguia os programas sociais, qualquer coisa do tipo. Era tipo, você vai trabalhar mesmo no McDonald's o resto da sua vida e tudo bem. E aí eu era muito curioso, e aí eu sabia que tinha uma subprefeitura em Justinópolis, e aí eu fui lá na subprefeitura e fui batendo de porta em porta para pedir orientação para alguém me ajudar a me inscrever no Enem, para saber como é que tentar, quem entrava na universidade que eu queria fazer um curso superior. E aí eu conheci uma pessoa especialíssima lá, que é a Rosângela Simões. E aí a gente foi trocando ideia, e aí eu fui falando das lutas, do que eu achava do mundo que a gente vivia. A gente bateu um papo assim gigante, a gente ficou horas conversando até ela fechar, né, um departamento que ela tinha lá na época. Ela trabalhava com a galera dos CRAS na época, no registro das famílias pro Bolsa Família, uma coisa assim. E aí ela me falou que tinha um movimento aqui na cidade que era das pessoas que estavam construindo um conselho de promoção à igualdade racial. E me chamou para participar dessa reunião. E aí eu falei, caramba, que doideira. Então existe na minha cidade um grupo de pessoas preocupadas com as questões raciais. Eu acabei de perder um amigo meu, negro. A maior parte dos meus amigos que morreram são esse extrato da sociedade. Eu vivo numa cidade cheia de presídios. Anos depois eu fui descobrir que Ribeirão das Neves é o maior complexo carcerário da América Latina e um dos estados mais violentos para juventudes, né? Tá sempre no mapa da violência em destaque. E aí eu comecei a me envolver com as lutas sociais. E fui para a universidade com esse desejo de pensar assim, olha, na escola, que é o espaço que reproduz essas violências,
a gente poderia produzir uma outra experiência que fosse voltada para a civilidade. A gente pode driblar esse sistema de alguma forma, a gente pode superar ele. E vai ser através das lutas sociais. E aí eu fui conhecendo, aí eu fui pesquisando, assim, eu sou TDAH e eu tenho o quê? Hiperfoco, gente. Hiperfoco me fez ficar uns 3 anos estudando tudo que eu podia. Tudo quanto é processo e projeto e, e- e informação que eu podia ter a respeito do movimento negro, eu fui me envolvendo. E aí eu fui participando de todos os seminários, de grupos, de coisas que eu pesquisava na internet, grupos de debate, fazendo pesquisa. Aí eu fui pensar, né, nesse projeto de educação e montei um projeto de mestrado para mim, apresentei para os meus professores lá na universidade, falando sobre falando sobre a ideia de construir um espaço de educação voltado à arte de viver e amar, que conseguisse trabalhar esses aspectos da civilidade, da cultura, né, como uma ferramenta de transformação social muito importante, e desse outro lugar que a educação pode ocupar na vida das pessoas, mas que em função desse projeto de destruição do sistema público de saúde que tem no nosso país, dessa formação de uma classe trabalhadora sem visão crítica da sociedade que a gente tem, tá só voltado para a produção das violências. Então eu queria interferir nesse processo. E como professor eu poderia fazer isso. E aí eu fui para a história e aí eu vivi assim. A gente produziu na PUC o primeiro simpósio de história da América Latina. Foi um evento incrível, assim. Teve gente até de Madrid expondo trabalhos científicos lá. A gente botou um grupo de rap aqui de Ribeirão das Neves para cantar rap lá no Teatro Paulo II, onde eles nunca tinham pisado na vida. Qual grupo? Foi o ápice crucial na época, que é hoje em dia o The Seven continua a carreira musical dele, beijo pro The Seven. E a gente levou ele e falou assim, ó, a gente vai levar esses jovens negros de Ribeirão das Neves para tocar nesse palco no nosso simpósio, no nosso seminário. E foi uma Legal experiência demais. muito doida. A gente também fez o primeiro seminário olha pra você ver, né? A PUC tem tantos anos, gente. A PUC tem mais de 60 anos. E foi a primeira vez que ela fez um simpósio de história da América Latina e foi a primeira vez que ela fez um simpósio sobre um seminário sobre a cultura negra. A gente que promoveu lá, a gente fez desfile de moda afro, a gente fez um monte de debate. Por isso que a gente tem que ocupar esses espaços, né? Porque eles não vão pensar nisso. De jeito A nenhum. gente que vai levar isso pra lá. E aí eu fui participando de tudo, cara. Fiz parte do movimento estudantil. Nossa, qualquer coisa que desse um vislumbre da possibilidade de modificar essa estrutura social, eu fui participando. E foi nessa época também que eu conheci a rede dos trabalhadores de cultura daqui da cidade, né? Foram pessoas que também me formaram, né? Rosângela Simões na época também a deputada Andréia de Jesus, não era deputada, ela também fazia parte da construção do Conselho de Promoção à Igualdade Racial. Ela e a Rosângela são as minhas referências no movimento negro. E a rede dos trabalhadores da cultura enquanto um trabalhador da cultura, né? Foi que me deu a consciência de ser um trabalhador. Tipo, o Rodolfo é uma super referência para mim, a Glenda, a Maria, enfim. Inclusive a Maria e a Raquel do Semifuso também estudavam na PUC nessa época. Foi muito doido que a gente se conheceu lá e depois a gente estava aqui junto fazendo Ó, que debates sobre legal. cultura em Ribeirão das Neves, assim. Incrível. E se encontrar, né, e poder promover a luta, eu falei, caralho, então assim, nossa, é muito importante a gente voltar para a cidade, porque também esse rolê do movimento estudantil era centro de Belo Horizonte. Vamos parar o trânsito, não sei o quê, no centro de Belo Horizonte. Falei, o que está acontecendo na quebrada? Por que a universidade que está tão preocupada em promover a inclusão, por que essa universidade que está tão preocupada com a vida das pessoas pobres não está lá no território disputando a vida dessas pessoas, né? Existem muitos discursos superficiais e pouca prática. E eu queria incidir aqui. E foi quando eu tive os maiores choques com os professores. Quando a gente falou da experiência da Ocupa Curumim, do que eu queria produzir, eu fui perseguido. Foi, né, assim, a ponto de uma professora chegar num seminário, né, na aula, na frente de todos os alunos, falar que eu não tinha formação nem capacidade para fazer o que eu queria. Meu Deus. Ela não avaliou do ponto científico o que eu estava propondo enquanto projeto, não avaliou metodologia, nada, referência, nada. Ela falou que eu não tinha capacidade. E eu falei com ela, você não fala para uma bicha da favela isso, de jeito nenhum, não permito. E aí a gente produziu a experiência da Ocupa Curumim, um projeto que sobreviveu durante 8 anos aqui na cidade, na Tora Produções. A prefeitura se negou durante todos esses anos a dar um mínimo de estrutura para o espaço público, assim. A gente tinha uma rede de 7 professores que tinham atividades semanais lá, mais uma rede de apoiadores de mais de 80 pessoas. E a gente atendia um público de alunos fixos de 95 alunos. E aí, durante esses anos, a gente fez aula de circo,
de moda, fez desfile, fez atendimento médico, fez atendimento jurídico, fez festival de cultura negra, a gente fez festa das crianças, Natal Solidário. Durante a pandemia, junto com o coletivo Balaio, a gente distribuiu mais de 37 toneladas de alimento para as famílias desamparadas. A gente fez cadastro de famílias que estavam tendo as casas desabando aqui na cidade, que a Defensoria Civil não ia, que a prefeitura não se preocupava. A gente fez um badauê aqui, Uhum. e participando das reuniões e construindo luta e falando assim, olha, se a nossa cidade não oferece oportunidade de vida para as pessoas, se a gente está num sistema que quer ver mais esse monte de menino e menina mortos, excluídos, a gente vai ter aqui um espaço que acolhe essa população, que respeita os direitos dela e como a gente puder, a gente vai lutar. A gente montou biblioteca comunitária. Aí assim, chovia, o telhado tava todo trincado, os vidros todos estourados, um espaço, imagina um espaço que foi abandonado 10 anos. Então a galera já tinha quebrado tudo e a gente ia remendando o que dava. Emendava fio, emendava cano e fazia uma loucura para se manter ali. E assim, tentando todas as formas de diálogo e nunca sendo ouvido. E quando o nosso projeto ficou forte o bastante para pautar a cidade, né, para disputar a hegemonia, magicamente aconteceu um incêndio na nossa sala de equipamentos. Nossa. Queimou mais de R$ 20.000 de equipamentos que a gente Não. tinha demorado mais de 7 anos para conseguir, né, para ter. Depois que a gente fez várias denúncias nas redes sociais e tal, eles entraram na biblioteca, porque lá no Curumim eram 4 casinhas, né, uma biblioteca, outra banheiro, uma sala de aula e uma sala de equipamentos. E aí depredaram tudo, assim, foram fogo e tal. Inclusive no quadro onde estava escrito Fora Bozo, porque a gente também fazia esses debates da luta contra a homofobia, fazia um debate racial. Vamos politizar a galera. Elas vão entender que elas vão chegar aqui, vai ter oficina pro filho delas, mas elas têm que estar organizadas. Elas precisam de saber que isso aqui é fruto de uma luta social, que são pessoas comuns que não têm dinheiro nem para pagar ônibus, que estão se mobilizando para lutar aqui. E aí veio, enfim, lá no quadro onde estava escrito Varabozo, eles jogaram bosta Meu Deus. e depois foram fogo. E isso foi tipo assim, né? Coincidentemente, Contra a diversidade, né? Diversidade de direitos, contra né? essa luta. E aí, enfim, depois a gente renasce como associação nevense de educação e cultura, num espaço cheio de câmera, pelo menos a cara de quem for fundo nas minhas coisas agora eu vou ver. E a gente construiu toda essa experiência que a gente tinha acumulado na Ocupa Curumim, num projeto de educação que a gente construiu em 2020, que é o Cursinho Popular Michel Levan, homenageando um professor incrível que morava aqui na região do Veneza, que faleceu em 2019. O professor Michel Levan era um professor da sociologia lá da UFMG, que fez uma disputa muito importante na época da ditadura militar e que construiu um grupo de estudos sobre o mundo do trabalho, que é um intelectual que viveu aqui. A gente homenageou a biblioteca que a gente tem com o nome do professor Carlos Maciel da Cunha, que também foi intelectual da universidade, um professor da UFMG, que dedicou boa parte da vida dele a transformar os estudos acadêmicos numa linguagem acessível para que o povão pudesse entender. E homenageamos também o nosso centro cultural como o Centro Cultural em Fio, homenageando também um grande cartunista que também lutou contra a ditadura militar, Nevence, né? Em fio. Nevense. Três ilustres moradores daqui. O Enfio nascido aqui, né? Viveu Uhum. aqui. E os Irmão outros. do Betinho, né? E isso que Sociólogo também Betinho. fundamental, né? Contra a luta contra a fome no Brasil. Enfim, isso, assim, a minha trajetória acadêmica foi muito pautada, assim, luta na periferia e em enlouquecer aquela faculdade. Dá muito transtorno para aquele povo, porque era um choque de realidade, gente. Tipo, a galera da periferia que chegava lá, cara, você tem as caras e bocas daquela galera, assim, a gente já ouviu tanto, a gente já teve tanta discriminação naquele lugar, eles odiavam a gente. O povo da periferia vai diminuir a qualidade do É ensino, verdade. eles não sabem disso. Como assim você nunca foi no Louvre? Como assim você não conhece o Teatro Bolshoi? Cara, eu ouvia coisas desse nível. O que que você vai fazer? O que que você Professores quer muito estudar? elitistas, né? Sim, Preconceituosos. os alunos, Tive assim, professores assim também. choque da favela com a periferia, fraga. Nossa, bacana demais. A favela com a periferia, não. Choque da favela com a burguesia, né? Vivência demais, né? Como você define diversidade e por que ela é importante para a sociedade atual? Olha, é uma pergunta difícil, né? Como definir diversidade? Pensando num mundo em que a gente ainda tem muita dificuldade em reconhecer os diferentes como parte dessa experiência humana, dessa construção coletiva que é a humanidade, que é a sociedade, né? A gente ainda tem muito desafio de compreender
tudo que a gente tem, que pode nomear como humano, como aceitável, como amável. E esses corpos dissidentes estão por aí, né? Lutando para serem reconhecidos. Então, se eu pudesse dar uma definição abrangente e bem sincera sobre diversidade, eu acredito que ela seja uma das maiores ferramentas que a gente tem para poder nos entender enquanto sociedade, enquanto humanos e como um instrumento de crescimento do que a gente está produzindo com essa experiência coletiva, né? A gente já avançou muito na luta pelos direitos, mas ainda existe muita dificuldade em entender o que é essa diversidade. Então, ela seria esse elemento de fortalecimento de nós mesmos, de evolução da nossa espécie, porque existem Uhum. muitas forças contrárias ao respeito a essa diversidade. Sim. A segunda parte da pergunta é por que ela é importante para a sociedade atual, a diversidade, no caso. Isso, é justamente por isso, porque todas as vezes que a gente estende o conceito de humano à diversidade que existe nisso, que a gente nasce e cresce culturalmente, nomeando e definindo em caixinhas muito fechadinhas o que é o ser humano, o que é um homem, o que é uma mulher, o que é o que é a beleza, o que é um corpo padrão. Todas as vezes que a gente sai dessas caixinhas e a gente começa a observar e humanizar esses outros corpos, isso nos torna maiores e mais potentes. Então, a Uhum. importância dela para a sociedade é conseguir ampliar, de fato, a nossa compreensão sobre quem somos, para onde vamos e potencializar a nossa experiência. Quando a gente troca com essa diversidade, quando a gente consegue enxergar esses muitos corpos, essas muitas formas de ser, a gente evolui. Uhum. Verdade, massa. Vamos para a segunda agora. É, quais são os principais desafios que você percebe em relação à inclusão de diferentes grupos, tipo gênero, raça, sexualidade, pessoas com deficiência e etc. Eu acho que uma primeira barreira é, culturalmente, a gente entender que existem corpos excluídos, que não são humanizados na nossa sociedade. Quando a gente pensa, por exemplo, na população trans, são corpos abjetos, né? Não são corpos humanizados. São pessoas excluíveis. Da mesma forma que a população negra e periférica, e quando a gente pensa numa pessoa LGBT de periferia, então ela é a margem da margem da sociedade. E aí, como promover, né, como superar isso? A gente precisa de entender que o nosso mundo é diverso, que os conceitos que a gente tem para definir gênero, sexualidade e uma série de outras coisas que a gente acha que já superou e que já tem o domínio completo sobre esses conceitos, a gente ainda está conhecendo. Tem Verdade. muito, Uhum. muito que se explorar Uhum. ainda. É. A gente ainda está engatinhando, né? Quando a gente pensa na luta das mulheres, quando a gente pensa na luta da população pobre e uma série de outros elementos, tem muito que caminhar ainda. E para isso existem as ciências humanas, né? Para Uhum. isso a gente se esforça tanto em compreender, em nomear, em pautar a importância desses debates na construção de políticas públicas e outras lutas. E aí eu penso que, retomar a pergunta, eu sou TDAH, eu vou ficar me perdendo toda hora. Ah, quais são os principais desafios que você percebe em relação à inclusão de diferentes grupos? E aí é isso, né? Primeiro a gente tem essa dificuldade de reconhecer quem são esses corpos, de enxergá-los, de naturalizá-los e dar à humanidade que eles merecem, o respeito que eles merecem. E segundo, a gente tem a dificuldade de transformar as políticas públicas e a nossa própria prática no cotidiano em uma ação concreta. Não É. vale a pena, não vale só dizer que a gente é a favor da diversidade e excluir essas pessoas do nosso convívio. Tem uma amiga minha que é trans, que ela sempre fala uma coisa que eu acho muito legal. Ela sempre pergunta para as pessoas, quando direciona esse tipo de pergunta para ela: quantos amigos trans você tem? Quantos destes frequentam a sua casa? Você Uau. apresenta essas pessoas para as outras pessoas? Uhum. Você namoraria uma pessoa trans?
sabe? Você andaria de mãos dadas, você beijaria ela em público, você abraçaria ela em público. Isso eu estou dizendo no nível mais individual. Aham. Quando a gente transporta isso para as instituições, para as escolas, para os hospitais, para as delegacias, para outras instituições e espaços, a gente tem uma dificuldade gigantesca. E aí a gente avançou muito, por mais desafios que se tenha, a gente avançou muito a nível de legislações, né? A gente tem uma série de conselhos que foram criados, de debates na Câmara dos Deputados, enfim, a respeito disso, tem jurisprudências sendo criadas para defender os direitos dessa população, e aí a gente tenta transportar isso, mas não existe conquista de direitos sem luta social. Então, ainda é necessário muito trabalho para que as pessoas comecem a agir e modificar essa estrutura. É, e, assim, esses desafios, para mim, partem, então, inicialmente desse nível cultural, né, desse nível de compreensão, né, da humanidade que nós devemos a essas populações, a todos nós somos diversos, nós Uhum. somos a Sim. cara dessa diversidade. E de colocar em prática de fato, para que não fique só, por exemplo, existe a política de apoio à diversidade de certa empresa, existe, sei lá, uma legislação trabalhista que obriga a ter um percentual de trabalhadores PCDs. E isso fica sempre como uma política mínima, uma visibilidade que é dada só com a imposição da lei. Não é uma prática da empresa, por exemplo, não é uma prática daquela comunidade. É por uma imposição que essas pessoas são aceitas, não porque existe de fato uma preocupação ou que exista um trabalho continuado de inserção, de apoio, de compreensão e de acolhimento dessas pessoas, né? Eu vejo de forma muito superficial algumas tentativas que são feitas que não têm uma preocupação prática, sabe? Uma consistência nessa construção. Nas escolas mesmo, assim, o que a gente vê sendo feito de política de acessibilidade para pessoas que, por exemplo, têm questões de saúde mental e outras questões? Como que essas pessoas são acolhidas nas escolas, assim? Inclusive com desafio aí para as mães e para os pais saberem como são tratadas as pessoas com neurodivergência na escola em que seu filho estuda. E aí você vai percebendo como que é um caminho extremamente desafiador e a gente precisa de pautar isso mesmo como uma luta do nosso cotidiano, para que essas pessoas sejam respeitadas, incluídas e tenham os seus direitos preservados. Uhum. E são muitos desafios mesmo, né? Eu sou professora e realmente quando vai pegar nesses pontos, né, nesses temas, gênero, raça, sexualidade, são jovens, mas eles parecem que estão com a cabeça, né, um pouco fechada ainda. Então, realmente, como você falou, é um desafio que a sociedade tem que ser organizada, né, para dar conta aí de conseguir grandes resultados. Sim. Verdade. Aí a próxima pergunta é se você compartilha de uma experiência pessoal que tenha moldado sua compreensão sobre a diversidade, né? Você falou da sua amiga trans e você. Olha, eu acompanhei o processo de transição dessa minha amiga, sabe? E também tive a oportunidade de ter alunos neurodivergentes em sala, já tive a oportunidade de lidar com a diversidade de várias formas como ela se apresenta. E foram experiências muito importantes para mim, porque a gente sempre parte do princípio que a gente é desconstruidão, que a gente não reproduz preconceitos, que tá todo mundo num patamar, né, de evolução pessoal, que não, que ó, sou imbatível. Nem sempre é assim, né? E quase nunca é, né? A É, gente primeiro precisa assumir que a gente tem uma ignorância é. sobre essas questões, que a gente precisa aprender muito e se abrir para isso. E Uhum. eu acho que uma das experiências mais importantes para mim foi de uma aluna neurodivergente que eu tinha, que ela era uma pessoa incrível, e conforme a gente foi desenvolvendo as aulas, a gente foi adaptando e conseguindo inserir ela na turma, mas respeitando quem ela é, como ela se manifesta no mundo, quem é esse sujeito. Sabe? E foi uma experiência de muito acolhimento, de muito cuidado, que depende também da própria instituição, da escola também apoiar esse processo, né? Porque individualmente é desafiador a gente fazer, a gente precisa de toda uma rede de apoio, inclusive dos próprios alunos, né? Uhum. E eu já tive o desprazer de ver, de ver assim, como que a gente, por exemplo, a nível municipal, está despreparado para lidar com essa diversidade, né? A gente tem escolas, espaços onde o Estado olha para esses lugares onde as violências são reproduzidas e ele cria
políticas reativas de combate, por exemplo, ao cyberbullying, às ameaças, às práticas de violência lá dentro. Tanto institucionalmente como entre os próprios alunos, como é criada essa relação das pessoas entre si, a gente tem inúmeros desafios. E aí, por exemplo, no início desse ano, teve uma nova lei criada para lidar com o cyberbullying e, enfim, traz uma série de questões de violências que são praticadas pelos alunos no nível de criminalização mesmo dessas pessoas, sabe? De punição. Quando a gente sabe que a punição por si só, ela não resolve todos os problemas. Ela nunca vai resolver todos os Uhum. problemas. A última ferramenta que a gente tem para lidar com o problema. Antes de tudo, a gente deveria trabalhar a conscientização, a formação humana. A gente tem, sabe, um atraso muito grande nesse aspecto de construção das relações de forma respeitosa. E, infelizmente, a gente meio que cria ambientes educacionais que criam pessoas que excluem. Por exemplo, sei lá, sou um aluno numa escola. Aí eu vejo que todos os meninos, sei lá, que têm um comportamento mais difícil ficam na sala dos bagunceiros. Ah, o menino que é PCD ou que tem alguma neurodivergência está ali jogado no cantinho, numa sala específica, sem nenhum apoio. Ah, o grupinho dos LGBT, eles estão lá, enclausurados, sofrem violência todos os dias, estão sofrendo tudo quanto é tipo de preconceito e estão desamparados lá, tentando se proteger de alguma forma no cantinho deles. Que tipo de relação que eu vou ter com isso, sabe? Que tipo de pensamento que eu vou ter sobre essas pessoas quando eu me tornar um adulto, já que eu vi elas sempre sendo excluídas e tacadas no cantinho delas quando eu estava num ambiente que deveria acolher essas pessoas. E eu estou citando a escola como um pequeno exemplo do que é a sociedade em si, do que é o nosso bairro, do que é os nossos núcleos familiares, enfim. Uhum. Verdade. É cabuloso. Sim. É, você trabalha na esfera mais municipal, né? Não, eu trabalho com produção cultural em alguns projetos. Eu sou assim, pau pra toda obra, menina. Me chamou, eu tô fazendo. Hoje eu sou coordenador, né, da Associação Nevense de Educação e Cultura, e também trabalho no Observatório Participativo de Combate à Desinformação, num Legal. projeto chamado Da Ideia. A gente trabalha com acabar com essas fake news aí, com esse monte de babado. Importante. É, vamos para a próxima. Como as organizações podem criar ambientes mais inclusivos para pessoas de diferentes origens e identidades? É isso, né? Tipo, a gente não pode ficar só com uma notinha bonita no Instagram, sei lá, no mês Novembro Negro. Ai, nossa É. empresa. Ai, mês das mulheres. Ligue 180. Sei lá, Semana da Criança. Olha, o Estatuto da Criança e do Adolescente. Tem muita verborragia, pouca prática, né? Como que elas podem criar? Primeiro, quem são essas pessoas? Essas empresas estão inserindo essas pessoas de verdade ou é só por imposição da lei? E quando essas pessoas estão nesse ambiente, qual é o tipo de estrutura que tem para amparar as demandas dessas pessoas? Eu já trabalhei em várias empresas que tinham, assim, muito assédio moral, violência entre os próprios funcionários, e aí, para onde que as pessoas recorriam? Tem uma ouvidoria, tem um espaço que essas pessoas possam levar uma reclamação, elas vão ser ouvidas? Porque a maioria dos casos que eu acompanhei são de pessoas que levam essas denúncias para um advogado particular e mete um processo fora, porque o próprio ambiente não acolhe essas questões. E a gente vive numa sociedade estruturalmente racista, misógina, homofóbica, enfim, com todas as fobias possíveis. Isso é prática das instituições até, né? Na construção. Eu estou falando assim, de grandes corporações. E aí eu acho que a gente não pode ficar em discursos vazios sem prática. As pessoas, inclusive, né, os trabalhadores, têm que estar conscientes dos seus direitos. Que bom seria se a gente tivesse órgãos representativos que pudessem nos amparar nesse lugar, mas não tem. Então a gente vai precisar de correr atrás dos nossos direitos e reivindicar. Uhum. Eu já vi empresa que, por exemplo, né, tinha vários trabalhadores PCD, mas assim, a entrada da empresa era todo um. Não tinha passeio para as pessoas passarem com cadeira de roda, assim. E aí? Aí é bonito postar uma. Olha, esses aqui são os nossos colaboradores, PCD, que lindo, né? Mas e É. aí? Aí Mas a na prática não tem pessoa, nada. para entrar lá, ela passa por um mega constrangimento, Uhum. né?
Aí denuncia um caso de racismo, mas você não acha que isso é mimimi? Não vai conversar lá no RH com qualquer diretor que seja, mas você não acha que isso é mimimi, não? Isso é coisa da sua É cabeça. coisa da sua cabeça, não? Olha, ele tá te assediando, mulher, mas assim, todo homem é assim, né? É assim que os homens agem. Ou Pra- então você está interpretando errado. Cara, e assim, e aí o que que a gente faz, né? A gente precisa se organizar enquanto sociedade para pautar espaços de luta e resistência. Porque, assim, a gente não tem amparo senão através da nossa luta, sabe? As instituições, elas funcionam até um certo lugar. O que muda a sociedade é o movimento das massas, são as pessoas organizadas e lutando por seus direitos. As mulheres, os negros, os indígenas, os PCD, os neurodivergentes não teriam acessado nada do que se tem hoje de estrutura se não fosse uma massa de pessoas organizadas e pautando o debate público. E seria lindo se a gente tivesse, nossa, uma legislação e as empresas cumprissem, as instituições cumprissem, mas não cumprem, sabe? A gente tem que espremer. Tanto que hoje, por exemplo, lá, nos editais de cultura existem regras muito claras, né, de reserva de grana para as ações de acessibilidade, mas isso é uma conquista de anos e anos de luta, né? Há quantos anos isso não vem sendo debatido e hoje se torna uma prática real? Então, acredito muito que que esses ambientes mudam a partir da nossa mobilização. E internamente a gente não pode abrir mão dos nossos direitos. É quando a gente denuncia, quando a gente bota a nossa cara que essas coisas vão ser alteradas, sabe? E é desafiador, é desgastante, é estressante pra caramba, mas vale a pena para que os que virão não sofram como nós sofremos hoje. Uhum. Verdade, eu acho que isso é muito verdade, porque eu mesmo já passei por bastante coisa. Tipo, foi 2 lugares que eu fiz cursos em que não permitiam usar brinco. Homem, só homem não podia usar brinco. E Nossa provavelmente muita gente conhece isso. Que Meu Em que atraso, né? mulher Deus, podia usar cara, o pelo amor brinco de e homem não Deus. podia usar Olha o brinco. nível do Ou não lugar. podia cabelo colorido, não podia usar trança, sabe? Vários lugares, Meu organizações. Deus. Isso é loucura. Muito preconceito, né? Inclusive aqui na Até hoje. cidade teve uma condenação de um sacolão, inclusive. Porque o funcionário foi perseguido porque ele era uma pessoa LGBT, botou trança, tinha umas unhas bonitas, lindas, mais bonitas que a minha, que tá toda descascada, craquelada. E aí, enfim, sofreu várias perseguições. E aí a Mana registrou tudo. Depois Ai, levou que no bom, processo né? e ganhou o É, Ai, caso. maravilha. pois é. Serve de exemplo, né? Muito, é importante, sim, pra dizer pra essa galera. E eles têm que ter medo da Tem que gente. ter limite, né? Sim. Próxima, né? Quais são algumas práticas ou políticas que você considera essenciais para promover a diversidade no local de trabalho? Ah, eu acho que eu já comentei bastante sobre isso, né? E eu acho que quando a gente fala assim que não deve ficar só na verborragia, né? O que que a gente está dizendo com isso, né? O que que eu posso fazer nesse lugar? É, a gente vive num mundo muito pautado na busca por lucro a qualquer preço. Esses debates, essas questões são colocadas num segundo lugar. O sofrimento mental dos trabalhadores em si nunca é uma pauta de prioridade para 99,99% das empresas no mundo que a gente vive. Então, acho que é necessário que a gente tenha organizações, sabe, que nos ampare, que tenha sindicatos que pautem essas questões, que a gente consiga levar esses debates para frente. Eu, assim, eu desacredito muito das empresas, assim, né, raríssimas exceções que vão colocar esse debate e essas ações e construir políticas de fato internas que vão amparar isso, sem que hajam grupos lá dentro que mobilizem esse tipo de ação, sabe? Uhum. E no e que nos pese a hipocrisia das instituições, a gente tem que se garantir nesse lugar de pessoas que reivindicam esses direitos, sabe? Existem uma série de legislações, existem uma série de formas de se organizar enquanto classe trabalhadora para pautar Uhum. essas questões, até que a gente faça a revolução. Sim. Pra- E, sei lá, assim, eu acho que eu acredito muito nessa organização que vem dos movimentos, sabe? O movimento negro pautando essas questões, denunciando, fazendo pressão. Uhum. O movimento LGBT, o movimento das mães de crianças autistas, por exemplo, que tem um papel muito importante na garantia de direitos e proteção dos direitos dessas crianças, das pessoas PCD também, que tem avançado muito. Enfim, o que a gente vê
é muito mais postagem em rede social e todo mundo querendo ser o bonitinho. Olha como eu sou inclusivo e não faz absolutamente nada concreto. Muitas Uhum. empresas ganham dinheiro em cima disso, mas na realidade, né? Sim, É só pelo money mesmo. sim, Verdade. só para monetizar. Vamos passar para a próxima. Como as Nossa, que palavra é essa? É, Interseccionalidades. Angela Interseccionalidades. Davis aí, ó, uma comunista. Como raça e gênero afetam a experiência de indivíduos em situações de discriminação. É bom pensar nisso, né? Porque eu observo muito assim os comentários na internet. Não façam isso, não faz bem para a saúde mental. É, Mas a realmente. Não gente, faço. mas a gente tem Fica a dica. um extrato da sociedade nesse lugar, né? É, ainda existe uma relativização muito grande do que é o racismo, do que é o preconceito contra as pessoas que vêm de classes menores, né? No que tange ao gênero, ainda existe um discurso machista monstruoso, assim, né? O avanço dos direitos sociais é sempre visto como um problema, não é uma prioridade, nunca vai estar na pauta de quem está no poder. Eu acho que não existe, assim, né? Enquanto um militante comunista, a gente parte de um método científico para olhar para a sociedade que a gente vive, que é o materialismo dialético. A gente parte das condições materiais que a gente tem e como as coisas se dão no mundo concreto para a gente basear o que a gente está falando. Quando a gente olha para os indicadores sociais, né, das pessoas negras, das mulheres, o que a gente tem enquanto extrato? O que a gente tem enquanto realidade? A gente tem uma série de indicadores que pesam nessa avaliação, que dizem que essas pessoas estão colocadas em lugar de subalternidade na nossa sociedade. Os indicadores de violência, onde está a maior parte da população nos territórios das cidades, nas periferias, onde estão essas pessoas no mundo do trabalho, no subemprego. Isso é um fato dado. Quando a gente pega a raça, classe e gênero, a gente consegue fazer esses cortes. Sim. E aí, qual que é a importância da gente partir daí para a gente poder pensar o mundo que a gente vive e propor mudanças reais e concretas? A gente não vive de abstração, a gente vive da vida real. Se a gente tem esses indicadores dizendo que a gente tem um grupo que está sofrendo mais violência, que está sendo expropriado dos seus direitos, é aí que a gente tem que atuar enquanto sociedade para alterar essas relações de poder e dar a dignidade de vida que essas pessoas merecem. É fundamental que a gente pense essas interseccionalidades. Não existe nenhum avanço de luta social sem que a gente leve em consideração essas informações, esses dados, para que a gente possa evoluir, sabe? E é muito doido, porque eu vejo às vezes, assim, até dentro da esquerda mesmo, né, de alguns movimentos sociais, uma galera que pauta muito debate em cima da ideia de que somos todos classe trabalhadoras pobres, portanto sofremos todos os problemas e a gente não precisa se importar com essas questões, porque elas diminuem, né? São pautas identitárias, elas reduzem a nossa força enquanto pessoas que lutam. Mas não existe dissociação da luta das ditas minorias. Elas todas caminham em consoância. Quando eu me tornei membro do movimento negro, não é porque eu achava bonito, é porque eu vi assim, olha, a maior parte da população brasileira é negra e a maior parte da população que está morrendo, é a maior parte da população que está no subemprego, é a maior parte da população que tem a menor renda. Então é aí que a gente tem que atuar, a gente não quer evoluir, a não ser que a gente queira construir um mundo pros desiguais, um mundo para poucos. Favorecendo os que já são favorecidos, né? Exatamente. Então, assim, é fundamental. E é muito importante a gente amadurecer o nosso olhar para essas coisas, porque a gente vive num tempo também em que, como diria o Bauman, né, existe a negativa das narrativas longas. Então, qualquer coisa que demande muito pensamento e reflexão, a gente elimina. Porque, é difícil demais, não, André? A gente precisa tomar posse desses conhecimentos. Se a gente não está pensando, alguém vai pensar por nós. E é importante qualificar o nosso debate. Não é um vídeo no TikTok que vai nos formar. A gente tem que correr atrás dessa informação e buscar nos qualificar. Verdade. Porque a quantidade de desinformação que existe sobre esses temas também é muito grande. E a gente não pode achar que uma demanda que é tão fundamental, ela não tenha um fundo de verdade, que ela não tenha uma construção sólida. Eu lembro quando a gente acompanhou a construção do Estatuto de Promoção à Igualdade Racial,
quando as mães do movimento negro reivindicavam que nas fichas de óbito houvesse a discriminação de raça, o quanto que as pessoas diziam naquele tempo que era mimimi daquelas mulheres. Que tava morrendo era bandido e vagabundo mesmo. Não tinha nada disso de perseguição aos corpos negros. E aí, quando a gente passou a coletar esses dados, fazer mapas de violência com esses filtros, com essas informações, a gente foi ver onde estava localizada, quem são esses corpos que estão presos, mortos, quem é que está sofrendo violência, e o quão importante foi para a gente fundamentar uma série de políticas públicas e avançar enquanto humanidade, né? E aí, enfim, é fundamental para mim partir desses lugares, sabe? Pensar a partir daí. É. Até porque quando fala de interseccionalidade, a gente está falando de Angela Davis, né? A gente está falando de Maravilhosa. uma das maiores intelectuais vivas até hoje, uma das maiores lideranças do movimento negro nos Estados Unidos, que influencia a luta pelo mundo, né? Grande mulher. Sim. Salve Angela Davis. Representatividade master, né? Ô, Thiago, em relação à interseccionalidade, se a gente for pensar, né? Um homem trans, pobre, com deficiência, tem algo mais que a gente. De pertencente à religião de matriz africana, ele vai sofrer preconceito 4, 5 vezes, né? Então é muito importante isso que você falou, é muito importante a gente estar atento a isso, né? Então, essa questão da interseccionalidade, ela vai mostrar as desvantagens que certos grupos ditos como minoria sofrem constantemente, inclusive para conseguir o primeiro emprego, né? Sim, né? Pensava, porra, a gente vive no mundo, tá todo mundo querendo girar a economia e tal. A gente depende de grana para tudo. Como assim essas pessoas são excluídas desse lugar, né? São objetos, né? Mas isso tudo se estrutura fundamentalmente nas relações econômicas, né? Na estrutura econômica que mantém esse mundo. No mundo capitalista, esses corpos excluíveis serão excluídos, né? Existe um exército de reserva para que as empresas possam ofertar empregos cada vez mais precarizados, com um salário ínfimo e que a gente se acostume a pegar um ônibus lotado, ser humilhado lá no nosso ambiente de trabalho, ganhar muito pouco e sobreviver a vida inteira. Para que essas coisas permaneçam dessa forma, tem que ter gente que não participa dessa brincadeira, né? E esses corpos serão os primeiros a ser excluídos. Infelizmente, né? Próxima pergunta. De que maneira a representatividade em mídias e na cultura pode influenciar a percepção da diversidade na sociedade? Aí é isso, né? Assim, a gente tem uma mídia 100%, 200% controlada pela burguesia, que produz os seus discursos hegemônicos, né? Os seus discursos de maioria para construir certas relações de poder sociais, para dizer sobre um status quo, né? O que é certo, o que é errado, como as coisas funcionam, o que é o normal, o que é o bonito, o que é o legal. Quando os movimentos começam a pautar que exista representatividade nos meios de comunicação, que corpos dissidentes, né, apareçam, pessoas negras, LGBT apareçam, que mulheres apareçam, que pessoas periféricas apareçam, é muito importante. É um avanço que constrói uma outra ideia de sociedade na cabeça das pessoas. Mas a luta não pode parar nisso, né? Eu vejo que às vezes algumas construções da nossa luta param aí. Ah, apareci na TV, agora tem um monte de preto rico, né? Tem gente lançando disco, comprando carrão, tem uma classe alta sendo representada nas novelas. Olha, pessoas negras ricas e tal. A favela venceu. A favela venceu. E não venceu. Não venceu. E não venceu. Isso é um verniz, né? Uhum. E isso surge muito mais como uma demanda do mercado para produzir mercadoria, para vender coisas, do que de fato significa um indicador social de evolução. Se você pega os mapas da violência, se você pega os casos de extermínio por parte da polícia, quem é que está morrendo, quem está morrendo, que hora que está morrendo. São os corpos negros. E a representatividade toda que a gente lutou para ter na mídia resolveu o quê? Eu acho foda demais. Eu vi um vídeo muito bonito de uma garotinha que vê a Ariel negra. Olha que linda. Olha, mãe, ela é negra. Tipo, cara, não dá pra dizer que isso não é importante. Óbvio que é. Claro. Mas a nossa luta não pode parar aí. E a gente tem que entender qual que é a dinâmica desse jogo que a gente está participando.
Porque se ficar só nisso, se a ideia for ter ter uma nova burguesia negra, né, por exemplo, uma nova burguesia LGBT, isso tudo for. Se a nossa vitória for casos individuais de sucesso, a gente está muito perdido. Quando a Uhum. gente olha para a realidade do mundo que a gente vive, a gente está vendo que a gente está em guerra, Uhum. né? A gente olha para o Oriente Médio, vê aqueles casos de bombardeio e tudo mais. Nossa, que triste lá, né? O Brasil produz muito mais mortes do que lá. É caso de feminicídio, é caso de transfobia, de extermínio da juventude negra. Inclusive, a gente teve um relatório sobre o extermínio das juventudes negras, né, produzido a partir de uma CPI que é muito importante, que foi um estudo muito importante para revelar o que é isso que a gente chama de genocídio da população negra, e que muitas pessoas e muitos setores da sociedade negavam, e hoje a gente consegue comprovar que isso é um fato dado. E aí é importante a gente se apropriar de tudo que a gente puder para a nossa luta. Eu acredito nisso, sabe? Que ótimo, vamos ocupar todos os espaços, novelas, vamos produzir filme, vamos produzir Uhum. música, vamos ocupar todo lugar. Mas a nossa luta tem que ser com o pé no chão. A Sim. gente tem que estar lá na periferia observando o que está acontecendo lá, sabe? Sempre. Importante demais. Verdade. É, como você vê o papel da educação na promoção da diversidade e da inclusão desde a infância? Eu acho fundamental. Eu acho fundamental. E que pena que a gente vive num país em que a educação é tão sucateada, né? Existe um Uhum. projeto político de enfraquecimento dessa instituição tão importante que é a educação pública e esse lugar de construção, de convívio com outras pessoas, né? Na escola que você vai conhecer um mundo que existe de gente, a diversidade dos corpos, você vai criar relações, amizades que às vezes vão durar para a vida inteira, que você vai aprender minimamente a conviver com essas pessoas ou não. E o que a gente tem hoje, infelizmente, na maioria, são espaços de reprodução de violências, né? São espaços onde as pessoas são colocadas num lugar em que você compete, em que você aprende como é o mundo do trabalho, né? Você aprende, olha, você tem que tirar a melhor nota para superar todos e conseguir os melhores cargos. Você está numa guerra. E aí que você entra na escola, assim, na hora do recreio, você vê um monte de gente correndo, igual doido, gritando, e aí um menino batendo no outro, todo dia é uma porradaria na porta da escola, é um caos, assim. Uhum. E pouquíssimas escolas conseguem trazer uma outra experiência, né? Construir outros ambientes para aqueles jovens, né? E aí, qual seria o papel da escola nesse lugar? Cara, fundamental, sabe? A gente poderia ter todo o plano político, pedagógico, né? O PPP das escolas, quando você vai ler, é uma obra-prima de civilidade. Nossa, você fala assim, caramba, se você pegar esse documento e colocar em prática, para quem não sabe, ele é um documento que estrutura como a escola vai funcionar. Ele é tipo a Bíblia da escola, é o fundamento da escola. Você olha assim, todo o PPP, cara, é a coisa mais linda do mundo. Tem políticas para acessibilidade, tem matérias voltadas para diversidade, tem uma série de coisas assim que você. Porra, a gente vai evoluir 50 anos nesse ano aqui que a gente botar isso em prática. Mas ele é sempre um documento que fica lá pegando aranha e poeira num canto da sala e que nunca vai ser colocado em prática. Com muita dificuldade vai ser colocado em prática. Aqui em Ribeirão das Neves mesmo, o que tange as políticas de acessibilidade, as escolas não, a gente não tem neuropsiquiatra, a gente não tem apoios decentes, né, para ficarem junto com as crianças. Quando eu falo decente, assim, a estrutura pública para que existam apoios para amparar todos os alunos com neurodivergência. A acessibilidade nas escolas também é um grande desafio, o acolhimento desses corpos. Quando a gente fala, então, de violência contra a população LGBT, os casos de racismo, eu conheço muitos amigos que saíram de escola por buscar ajuda, apoio, estavam sofrendo homofobia, estavam sofrendo transfobia e não foram amparados. E aí, onde estava o PPP, onde estavam as instituições, onde estava a Secretaria Estadual de Educação, onde estava a Secretaria Municipal de Educação, onde estava a Delegacia de Ensino, onde estavam todas essas instituições. No início do ano eu escrevi um artigo, inclusive, sobre cyberbullying, tá lá no Ribeirão das Neves, Fotonet, inclusive, falando Uhum. sobre uma nova legislação que trata sobre cyberbullying e outras violências que são cometidas no ambiente escolar e que avança no sentido punitivo, e é aquilo que eu comecei a falar.
o punitivismo que a gente vê como a saída para educar, né, sempre a repressão como a ferramenta para modificar as coisas na sociedade. Ela não resolve. Se a gente pega, por exemplo, os dados a respeito da Lei Maria da Penha, que é fundamental, mas ela não diminui os casos de violência. Ela não foi efetiva no combate à violência contra a mulher. Uhum. Por que que isso acontece? Porque não é um processo que as pessoas não. Sabe, eu vou ficar preso 5 anos, vou ter redução de pena, sou réu primário. Cara, a gente está na cidade, por exemplo, em Ribeirão das Neves, que é a terceira pior cidade para as mulheres viverem no país inteiro. Qual que é a efetividade da lei nesse lugar? Sabe qual que é a efetividade dessas políticas de repressão nesse lugar? E onde seriam os espaços que a gente poderia construir outros modelos de masculinidade, de homens e de relação de a escola seria um ótimo lugar para a gente fazer isso. Não só a escola, né? Porque é uma cidade que não oferece lugares de lazer, uma cidade que não oferece um sistema de saúde decente, uma cidade que não oferece emprego, condições para a gente construir nossa vida, ela também vai ser uma cidade que produz violência em todas as esferas. E aí é um conjunto de ações que seriam fundamentais, que são fundamentais para a gente modificar essas estruturas. E eu acho que assim, a escola tem um papel fundamental. Que pena que a gente tem um projeto mesmo de sociedade que relega as periferias e cidades como nós uma estrutura tão decadente assim. E que a gente tem ainda tanto que avançar, né? O que eu conheço assim de professores que têm problemas de saúde mental, que não têm ferramenta para trabalhar, que estão enfrentando muitas dificuldades para estar nesse lugar e ainda se mantendo com a máxima dignidade do mundo, com todos os desafios que tem, assim, é, 200% da população. É, e aí, cara, o que pode afetar essa estrutura é a nossa luta, sabe? A gente lidar com essa questão, reivindicar os nossos direitos no outro lugar. Dá para avançar muito, sabe? E é necessário avançar. E a Uhum. educação é fundamental. Isso é muito louco. Ela pode falar. Levar que é muito importante, né, que na escola tenha esses atores, né, esses profissionais que têm essa consciência, né, que a gente está tratando aqui para quando houver situações de preconceito, né, como a gente tem já alunos, né, que já são, né, meninos trans, meninas trans, e muitas vezes ele não está sendo respeitado. E se houver professores, né, profissionais lá atentos, conscientes, ele vai minimizar aquela violência que aquele aluno ou aluna está sofrendo, né? Então é muito importante essa conscientização, né, que você trouxe para a nossa sociedade, para a gente conseguir, mesmo que micro, ajudar nessa mudança, né? Isso é muito louco, porque, tipo, uma das principais funções da escola é educar, ensinar o jeito certo, sabe? Mas pra mim a escola foi o lugar que mais sofri bullying, mais sofri preconceito, mais sofri racismo, homofobia, violência. Então, tipo, são ideias completamente diferentes, sabe? Igual você falou daquela lei, se for você ler, na teoria tudo é lindo. Mas na PPP, prática você vai ver que não é isso. um projeto político-pedagógico, né? Uhum. Sim. E é verdade, né? Ele falou exatamente o ponto, né, que eu estava comentando. Se ele está passando por aquilo e um professor ou qualquer outro profissional da escola vê, ele vai intervir. Só que quando tem profissionais lá que não têm essa consciência, ou que finge que não está vendo, porque ele também é preconceituoso, ele Sim. vai fingir que não está vendo e Uhum. aquele aluno vai estar sofrendo, né? Então é muito importante, assim, um projeto macro mesmo para a gente conseguir mudanças, assim. E aí a gente sente falta, né? Demais, cara. E eu vejo também, assim, um despreparo, né? Tipo, nossa, um despreparo gigantesco. Eu escrevi o artigo em função de um caso de uma garota PCD que estava sofrendo muita violência na escola. A galera chegou a criar um grupo para falar que queria violentar ela, Meu Deus. que queria que ela se matasse, gente. É muito pesado. Foi assim, Nossa. com insinuações nazistas, assim, tudo de ruim que vocês puderem imaginar. E a escola ficou muito tempo letárgica, sem saber o que fazia, sem conseguir acolher essa criança. E ela só foi protegida porque a tia dela é advogada. Uhum. Se ela não tivesse um familiar que não largou, a mãe dela e a tia dela não abriram mão. Levaram para a delegacia de ensino, a gente fez matéria, fez um monte de movimentos para conseguir resguardar o direito dela, porque assim, a escola iria simplesmente, sabe, o que que eu vou fazer com um monte de menino que está praticando violência aqui? Empurrando, né? Todos os dias eles estão se matando, o que que eu vou fazer? E aí, eu acho que assim, a repressão é sempre o pior, o pior.
não é nem antídoto, não, é a pior solução antecipada. Me fugiu a palavra aqui. Mas a gente não pode trabalhar sempre nessa esfera da reatividade, né? Ah, me bateu, eu vou lá e dou um soco. Não, eu trabalho antes, eu educo, olha, você não pode Uhum. bater no seu coleguinha. Você constrói uma outra relação com as pessoas. Olha. A gente previne ao invés de sempre responder, mas temos uma legislação agora que criminaliza essas pessoas e elas vão sofrer severamente. Inclusive, um dos alunos foi para a delegacia foi para o socioeducativo, pra vocês terem ideia. Tão Então, e é grave, né? importante as pessoas que acham divertido praticar violência com as outras, que elas vão ser punidas criminalmente também e correm o risco de ficarem presas, ter a ficha para sempre manchada com isso, que não tem nada de divertido em fazer esse tipo de coisa. E as escolas também, sabe, os profissionais da educação vão ser responsabilizados por isso, infelizmente também, caso sejam omissos nesse processo. E que existem muitas pessoas preocupadas com isso. Nosso país também é um dos países mais depressivos do mundo e com taxas de suicídio, principalmente entre essa parcela de jovens, de pessoas que estão no ensino fundamental e médio, altíssimas. E se a gente está construindo ambientes de violência, a gente está contribuindo com esses indicadores, com Uhum. essas mortes, né? A gente também está sujando a nossa mão. Por isso que a gente está agindo. E, sabe, tá ficando cada vez mais difícil para as pessoas praticarem essas violências e a gente não vai mudar essa realidade se a gente não construir ações que sejam preventivas nesse lugar, né? E contínuas, né? Igual você É falou. contínuo, cara. Que não adianta ser só em meses de campanha, né? Tipo Setembro Pelo Amarelo, amor de né? Não Deus, pode, cara, tem que ser isso é uma continuamente. prática do cotidiano, sabe? A Uhum. gente disputa, a gente não supera essas coisas com um evento aqui. Fizemos uma reunião de não sei o quê. E aí, cara, entra aqui e sai aqui. Educar Sim, não criança é ia você resolver falar 10 nada. vezes, É. sabe? Que criança que você educa falando uma vez aqui, toma esse Quem dera, presentinho né? aqui. Hum. Valorize a sua mãe no mês das mulheres. É. Vai lá lavar a louça pra ela hoje, sabe? Que você vai estar fazendo a grande luta, assim, pelo. É, tinha que ter, na verdade, assim, talvez, né, uma das coisas que poderia ser feita é uma disciplina mesmo, né, de respeito à diversidade, desde lá do primeiro aninho até o ensino médio, Cara, para Uhum. e é muito bom reforçar. você falar isso, porque a gente tem hoje, com a deforma do ensino médio, não chamo de Uhum. reforma, é a pior coisa que já aconteceu. Verdade. É só para destruir mais ainda a qualidade do ensino público, os itinerários formativos. E aí você tem disciplinas em escolas como RPG, como. é, Nossa, gente, assim, nossa, tem umas Parece disciplinas até nas mentira, escolas. mas tem de fazer brigadeiro, né? Tem o Meu nome da Deus! disciplina. Cara, Já vi. nossa, Não na velho. escola que eu trabalho, mas sei que Imagina tem um por aí. semestre você aprendendo a fazer brigadeiro. Você é obrigado a ficar no ensino Meu integral, aprendendo a Deus, fazer brigadeiro. que loucura. Pois E é. aí esses temas importantíssimos não são discutidos, porque quando a gente fala, por exemplo, de falar sobre a luta contra a homofobia, contra a transfobia e tudo mais, a galera diz que isso é uma ideologia de gênero, que isso aí é o kit gay que vão implantar na escola. Quando a gente fala do avanço dos direitos das mulheres, dos negros, isso é mimimi, que não tem que Uhum. debater esses assuntos. Inclusive, eu já fui impedido de dar palestra aqui em 3 escolas aqui de Ribeirão das Neves, porque os diretores não concordavam com a ideia de levar um debate sobre diversidade dentro da escola. Muito obrigado para vocês, viu? Mas as pessoas vão Que me acompanhar em outros vergonha. lugares. Meu Deus. E aí, assim, né? Aí, não, eu não quero me indispor com os pais e não sei o quê. Aí você vai na palestra, o que que eu tô falando? Eu tô falando, olha, humano. Olhe pro outro humano e respeite. Uhum. Isso é. Cara, sabe? Seja um humano decente. Seja um homem, uma mulher na sociedade decente, sabe? Seja uma pessoa que respeita, viva e Uhum. deixe viver, não seja um babaca. E isso é um problema, né? Uhum. Mas aí dá uma aula de brigadeiro, forçar os meninos a ficar 3 meses aprendendo a fazer brigadeiro, tudo Isso bem, pode. né? E Porque não vão ser pensantes, né? é, Essa é a ideia. é para Críticos, imbecilizar né? mesmo, é pra galera, tipo assim, olha, agora o seu plano de carreira é trabalhar no iFood até as suas forças se exaurirem, e você vai tentar uma vaga na universidade, não vai conseguir, se conseguir você vai se formar e não vai ter emprego para você. Porque o lugar que a gente quer que o Brasil esteja é como um grande celeiro do mundo. A gente é produtor de commodities para os outros países. A gente Uhum. nunca vai evoluir, a gente nunca vai avançar. Então é Uhum. importante que tenha uma massa de pessoas que não se indisponham com isso, que não tenha um projeto de nação, que não se desenvolva
e que aqui, ó, no lugar, nos municípios, no núcleo mais básico, em lugares como Ribeirão das Neves, que por mais que seja uma das 7 maiores cidades do estado de Minas Gerais, produz uma massa de pessoas. Quando a gente pega ainda indicadores de acesso ao ensino superior aqui em Ribeirão das Neves, 3%, quase 3% da população acessou o ensino superior. Você tem noção do que é isso? Uma cidade que é uma das maiores do estado de Minas Gerais, que é um dos mais ricos do país, tem do lado da capital uma cidade que a maior parte das pessoas não acessa o ensino superior. Uhum. E aí essa galera que passa por esse novo ensino médio vai fazer o quê? E aí, né, poderia ser um espaço para a gente estar aproveitando para falar de diversidade, para avançar em vários outros aspectos. Seria lindo, mas não é. Olha, eu sou professora, como eu me apresentei, né? E eu fui professora de Samuel. A gente Que estava foda, que conversando massa. antes, né? E assim, eu sempre trabalho com esses temas, né? Sobre diversidade, em relação ao racismo, gênero. E aí, ao mesmo tempo que tem alunos como o Samuel, né? E uma grande parte que está interessada, quer aprender, tem alunos que estão torcendo o nariz quando estão lá na É. frente Aham. falando, né? Inclusive, a gente até comentou sobre isso, Uhum. de alunos que eram da sala dele. Então, assim, infelizmente, né, os valores, entre aspas, né, dos pais acabam chegando nos filhos e eles acabam reproduzindo nesse espaço. Então, assim, Sim, a gente que está lá na frente, a gente tem que querer mesmo, né, até é. passar por situações, assim, chatas, mas em prol do que a gente acredita, que é respeitar a diversidade, né, fazer com que as pessoas compreendam e tudo mais. Mas é isso. Para a maioria, ou grande parte, é melhor não falar, né? Como preferiram não te aceitar, né? Dando Uhum. palestra, porque eles não queriam ficar Se indispor, ruim com os pais, né? Então a gente tem esse problema e a gente que quer mudança, a gente tem que estar enfrentando a todo momento Uhum. e contar, né, com os jovens que têm a cabeça aberta e estão doidos para aprender mais e contribuir. Sim, É uma luta, né? Constante. é muito cabuloso, né? Eu fico pensando no lugar do diretor também. Nossa, eu vou comprar essa briga. O que que Uhum. vai acontecer? Será que vai vir um monte de gente perturbada das ideias, com cartazes na porta da minha escola, cagar na porta da minha escola, quebrar a minha escola? Será? Vão Mas fazer infelizmente isso? aparecem os telefonemas, né? Ameaças e Parece. tudo Uhum. mais. Mas e quando que a gente vai conseguir pautar essa disputa na sociedade? Porque é uma disputa. A gente tem que enfrentar, né? Se meu filho, você tem que ser, você tem que respeitar. Ninguém tá Uhum. pedindo pra você gostar de ninguém. Tipo, eu nunca pedi pra ninguém gostar de mim enquanto um jovem gay. Eu quero que você me respeite, Que é o sabe? mínimo, né? É o Assim, mínimo que você pode precisa pedir. olhar pra minha cara. É. Eu não quero cruzar com você durante o meu dia, sabe? Eu te odeio tanto quanto você me odeia, mas a gente vai conviver em sociedade, sabe? A gente vai frequentar os mesmos lugares, a gente não vai se agredir, a gente não vai ficar de nariz torcido um pro outro. A gente está Uhum. vivendo o mesmo mundo. Você vai depender da minha mão de obra enquanto educador, você vai depender da minha força para evoluir a sociedade. Quantos médicos gays que existem, quantas pessoas PCDs que estão avançando na ciência, em tudo quanto é área do conhecimento humano e produzindo um mundo melhor para se viver. Ninguém vai escapar. Inclusive, né, é muito doido tipo, você pensar o computador que todo mundo usa, que é a base, né, a base da ciência de dados que a gente tem foi construída né, tem uma grande contribuição de um LGBT chamado Alan Turing. Então, pegue o seu celular e jogue fora, já que você não quer lidar com a diversidade, porque ela está até na sua mão, nesse Sim, exato momento. verdade. Ótima informação para passar para frente. Né, e Uhum. tantos outros avanços, né? O que a população negra produziu essa sociedade, esse mundo que a gente, esse Brasil que a gente tem, né? A gente não vive isolado. É só a coletividade que produz melhores experiências e faz com que ideias criativas sejam possíveis de ser testadas e o nosso mundo se desenvolva. Quem quer construir um mundo de iguais, né? Essa galera aí supremacista branca, essa galera que radicaliza um debate da forma mais preconceituosa possível, vão vegetar, sabe? Vão, Uhum. vão, vão ser. Nossa, eu ia falar um negócio muito sério. Né? Não se produz um mundo com individualidades, né? E a escola é uma parada muito louca, porque quando eu lembro quando que a Andrea era minha professora, eu achava um absurdo como que todas tipo, 5 ou 6 matérias. A dela tinha uma aula só na semana. Continua. Uma aula. Gente. Nossa, até hoje, tá vendo? Uhum. Uma aula só na semana, enquanto as outras tinham várias, entendeu? Eu achava um absurdo isso. Sociologia e filosofia, né, que vai Ai, misericórdia, Uhum. fazer com gente. que
tratar desses temas, né? Eu sou sociologista, tem uma vez por semana. Gente, Já. olha que absurdo, né? Aí tem essas outras disciplinas lá, novas, que tem Fazer 2 vezes brigadeiro. por semana, É, né? nossa, pelo amor. Já tinha Pois é. itinerário na sua época? O que é isso? O novo ensino Não, médio. não. Eu não Graças a peguei. Deus, não. Graças a Deus, não. Eu Não aprendi peguei, a fazer brigadeiro. eu peguei o ensino médio que, tipo assim, ou você era da turma de exatas, era uma tentativa de reforma também. Ou você era de exatas ou você era de humanas. Aí eu fiquei no grupo de exatas e eu não podia alterar. Eu sempre Meu gostei. Deus. Inclusive, eu estudo história na universidade. Sempre gostei das áreas humanas, né? Eu também gosto muito das exatas, acho que é fundamental. Uhum, Nem, né? Acho que tem essa dissociação, né? Mas enfim, já que existem os termos de exatas e uhum. humanas. É, E aí, enfim, eu fui obrigado a estudar química, física, um monte de coisa, e fui pra história, assim. E meu amigo, que era da matemática, que hoje estuda física, ficou no grupo de humanas, nas salas de aulas de humanas. Aí você vê, né? Tipo, olha as propostas. Ao invés de dar uma amplitude de Uhum. conhecimento científico, de repertório cultural, de novos conhecimentos para essa massa de pessoas que vão entrar no mercado de trabalho, que vão construir suas vidas, não, eu quero que te jogar ali num lugar. Você não precisa de pensamento crítico com filosofia, muito menos com sociologia. Vai aprender a fazer brigadeiro. Quem sabe você É, não vira um grande talvez seja melhor. empreendedor É, e esse vença na incentivo vida, aí. né? É Uhum. um grande caso de sucesso, né? O Uhum. brigadeirista, né? E quais iniciativas ou projetos você gostaria de destacar que estão fazendo a diferença na promoção da diversidade? Olha, nossa, existem uma série de projetos muito foda. Eu bati no microfone, deixa eu tirar meu óculos aqui. Tem um projeto muito foda assim, que se chama Bicha da Justiça. É um projeto que promove, né, um debate sobre o direito das pessoas LGBT e tem uma galera muito massa, assim, que traz uma série de informações muito importantes, inclusive da assessoria jurídica para essas pessoas. Então, é muito foda. É, Em Belo Horizonte tem uma casa chamada Casulo, que acolhe pessoas trans também, que assim, inclusive eles levam esse debate para dentro das empresas sobre os corpos trans, sobre as pessoas LGBT, que é muito, muito importante. Ahn, Tem um coletivo de pessoas bissexuais com uma galera muito foda também aqui. Ele é a nível nacional. Eu esqueci o nome do coletivo agora, mas é. Bizona, como é que chama, gente? Ah, eu vou lembrar e depois eu deixo nos comentários desse vídeo. É, E aí, enfim, são iniciativas muito legais, né, que tem esse debate sobre os direitos. Tem pessoas muito massas, né, que têm produzido esses debates, inclusive a respeito de acessibilidade mesmo. Tem até a galera da comédia, tipo a Pequena Lô, que tem passado, assim, ela tem feito várias entrevistas falando sobre acessibilidade, trazendo esses debates. Aqui na cidade também a gente tem um esforço, né, enquanto coletivos de cultura, de inserir essas pessoas. Então tem um movimento muito bonito sendo feito em todas as regiões para garantir essa acessibilidade, para respeitar esses corpos. E eu fico muito feliz também, assim, que a maior parte dos projetos que fazem parte da rede dos trabalhadores de cultura são espaços seguros para as pessoas LGBT, para as pessoas negras, para as mulheres, enfim, para todos esses corpos dissidentes, assim. Mas nominalmente, assim, um projeto que eu acho muito legal é o Bicha da Justiça, né? Porque o que a gente vê de casos e mais casos de violação de direitos dessas pessoas e que ficam completamente desamparadas é muito grande, né? Uhum. Então a gente está Bacana. chegando no final do podcast. É isso, eu gostaria de agradecer o Instituto Cultural Semifusa por Muito massa. disponibilizar o estúdio e tal. Agradecer o Thiago, uma presença muito importante, assim, na sociedade, como sempre, né? Valeu. A Andrea também, Maravilhosa. agradecer. E vamos para a última pergunta. Bora, bora que bora. Que conselhos você daria para aqueles que desejam se tornar aliados na luta pela diversidade e inclusão? Ó, eu acho que a gente comentou um pouco sobre o quanto que a nossa cultura é fundamentada no racismo estrutural, nas violências contra esses corpos, o quanto que essa diversidade é vista enquanto pessoas que são um problema social. Elas devem ser excluídas, isoladas, colocadas em caixinhas no cantinho delas, sem que haja uma real inclusão dessas pessoas e um respeito à diversidade delas e um reconhecimento delas enquanto humanos de direitos que devem ser humanizados, respeitados e valorizados.
em suas individualidades enquanto coletivo de pessoas. E eu acho que o primeiro ponto, assim, que seria um conselho importante, é a gente reconhecer que a gente está nessa sociedade e que a gente vive essas violências cotidianamente. E vivendo nessa sociedade, vivendo essas violências cotidianamente, isso forma um pouco do nosso modo de pensar e agir. A gente não está ileso, né, a essas violências, a gente não está fora desse mundo, então a gente reproduz essas violências. Então, nossa, o que eu conheço de amigo meu que é extremamente machista e homofóbico e racista, que pratica uma série de violências, e aí quando vem alguém que chama na atenção, mas eu não sou racista, ora, se tem alguém te dizendo, o mínimo que você deve fazer é ouvir essa Uhum. pessoa, né? É buscar saber, buscar informações, é tentar se tornar uma pessoa que não reproduza essas violências, né? Principalmente quando alguém te aponta, sabe? É. Uhum. E a gente tem aquele rolê, né, de sempre querer estar certo, de não aceitar críticas, cara. O primeiro ponto é se reconhecer enquanto uma pessoa que está se formando, sabe? Não importa a idade, né? O mundo não é o preto e branco, as caixinhas que você sempre viu. Não importa a idade, não importa o gênero, não importa a classe social. A gente tem que estar sempre aberto a reconhecer essa diversidade e reconhecer. Ter humildade, né, para aprender, né? Muito importante. Eu lembro, no movimento LGBT mesmo, tem um debate muito doido sobre, nossa, mas essa sigla tá gigantesca. Cada dia que passa tem uma nova comunidade, não sei o quê, onde que isso vai parar? É GLS mesmo, então é LGBT e tá ótimo. Esse povo tá querendo aparecer. Esse povo tá querendo aparecer e tá querendo mesmo, porque eles nunca foram reconhecidos e humanizados. Sempre houve pessoas diversas no mundo. Essas pessoas sempre Uhum. foram reprimidas. Essas pessoas sempre foram colocadas como corpos elimináveis. Aqui no Brasil mesmo, a gente tem um primeiro registro de um indígena LGBT que foi assassinado na época do Império ainda. Ele foi colocado na ponta de um, de um canhão e explodido. É o índio Tibira. Tamanha violência, A né? gente já Nossa. parte daí. A gente teve o primeiro registro de uma pessoa transexual negra, a Chika Manicongo, que foi ameaçada de ser queimada viva. Então ela teve que negar quem ela era e se tornar o Francisco para não ser queimada viva. A gente vive nesse país. Se desde essa época, se desde a fundação desse país, a gente produz essas violências, a gente elimina essas pessoas, a gente coloca elas como vilões nas peças de teatro, na mídia, nas poesias, nos livros, se elas são sempre eliminadas, seja pelos grupos religiosos, por quem diz que o corpo certo é esse, que a forma certa de ser aquela, a gente é afetado por isso de alguma forma. Então a gente precisa de reconhecer o quanto de caldo social tem que já está dentro de nós e que a gente não percebeu ainda. E quando as pessoas se propõem a reivindicar o seu lugar no mundo, dizer que elas são dignas de direito, que elas precisam de políticas de proteção, de respeito, a gente tem que ouvir essas pessoas. O mínimo é ouvir, sabe? Uhum. Então, eu acho que assim, a gente nunca vai estar a par de toda a diversidade humana. Não machuca respeitar, de verdade, experimentem. É, não vai afetar nada na sua vida, só vai te tornar uma pessoa mais digna e decente nesse mundo, sabe? E educar os seus filhos, e educar as pessoas ao seu redor, sabe? Não dá pra mim se dizer aliado das lutas, né? Ah, eu sou antirracista, aí Uhum. seu amigo faz um comentário ridículo, pratica uma violência lá contra a mulher, contra o LGBT, etc., e você fica de braços cruzados, Ser né? omisso, né? Não, eu sou a favor das mulheres, aí meu amigo tá fazendo uma palhaçada com a mina e eu tô achando ok, né? Tipo, pô, Uhum. que mundo que a gente tá construindo com essas ações, né? Então, acho que é esse o conselho, sabe? Sejamos menos superficiais quando se trata da vida das pessoas, né? Uhum. A gente tem que Sim. ter mais integridade nas nossas ações. Mais engajamento mesmo. Pensar que mundo que a gente quer viver também, né? E a nossa luta também não pode ficar só nas redes sociais, né? Peraí que eu vou ali xingar a pessoa que fez um comentário homofóbico. Ai, eu lacrei, arrasei. Nossa, olha aqui, ó. Sou a militante de Uhum. todas, a maior que já existiu. Não.
Calma. Sim. Olha para o seu ciclo familiar. Olha para sua casa, para o seu ambiente de trabalho, para o seu ambiente de convívio. Vamos refletir e agir nesse mundo. Verdade. É ali mesmo, né? Na família que vai quebrando, né? Essas reproduções de várias formas de preconceito. Sim. E é isso. Chegamos ao final do podcast. Gostaria de agradecer para quem assistiu ou ouviu. Talvez vai estar liberado no Spotify. Não sei ainda. Mas é isso aí. Gostaria de agradecer, né? E dar tchau. É isso. Obrigada, Esse foi mais Thiago. um episódio do Conversa sobre a Vida. Obrigada, Thiago. Ótima sua participação. Obrigada, Semifusa, pelo convite de estar participando também. Eu que agradeço a vocês, foi muito bom trocar essa ideia. Agradeço a Casa Semifusa, esse projeto muito importante. E é isso. Tudo de bom. Tchauzinho, gente. Tchau.